Cinéfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem nossas mentes doentias durante a sessão, como, por exemplo, bichinhos fofinhos que fazem miose e mitose ao mesmo tempo, professores de biologia em perigo e os Baby Yodas mais esquisitos do universo. Eu sou o Tonzeira e Andrezinho. Tem aí algum eletrodoméstico seu quebrado por aí? Quebrado? Não. Tem um em substituição aqui. O forninho elétrico está sendo substituído por um outro. Ele tá imundo. Eu tentei limpar ele de tudo quanto é jeito e chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Eu vou trocar. Não deu mais? Não deu, porque chegou num ponto que a crosta de sujeira tá tão absurda que já fiz de tudo, cara. Não sai. Então ele vai ser substituído. Não tem jeito. Mas tem também o seu fone de ouvido lá de dormir, né? Mas não, ele é doméstico, né? Ah, é? É um eletrônico. Provavelmente um dos 1.700 aspiradores que a Marina tem. É, tem vários mesmo. Mas ela cuida bem, tá tudo em boa ordem aqui. Ô, Dudu. Oi. Quais são as 3 regras que todo mundo precisa seguir à risca pra você não se tornar um monstro? Pra eu não me tornar um monstro, olha só. Eita, eu tenho que acordar naturalmente, não posso ser acordado. Olha. Quando eu sou acordado, eu já viro outra pessoa. Então uma é não me acordar, a outra... Eita. Eu não pode dar fruta pra comer. Eu sei uma, não pode pôr coentro na sua comida. Aí, ó, não pode pôr coentro, não pode pôr fruta. Não, é verdade, se tem fruta na minha comida, eu fico indignado também. Então, se a fruta estiver escondida na minha comida, eu fico indignado. Já encontrei banana em feijoada. Olha aí. Deus me livre. Isso realmente é uma traição. Tá terrível que vai lá no dar. meio da feijoada? No meio da feijoada, boiando na feijoada. Boiando na feijoada. Que loucura! Loucura. Eu fiquei indignadíssimo, é verdade. E outra coisa que me deixa indignado... Ai, meu Deus. Nossa, é difícil, Zé. Gente, eu vou ficar pensando aqui. Faz um trecho. Continua aí. Eu tenho que pensar o que me deixa indignado aqui. Então vai, passa pra sua. Meu Deus, sou eu. Tem que perguntar pro Xi. Diga. Xi, como que você gosta de comer ovos? Eu não gosto de comer ovos. Tu não come ovo? Resposta. Ah, é verdade. Xi, caralho, é vegano, que merda. Não comendo. Como você gosta de comer ovos, não comendo? Caralho, velho. Bosta, tá vendo? Prazer. A única pessoa que não podia responder essa pergunta. Saco. Tá certo. Não tem uns ovos veganos, não? Alguém deve ter feito isso já. Tem ovo vegano. É, eu faço. O princípio do ovo vegano. Tenho certeza que tem. Ovo vegano? É que só tem a clara, Tem, né? tem. O ovo vegano, não tem gema. Olha, você se surpreenderia, viu? Mas vamos deixar isso para uma outra conversa em outro dia. Como é possível assim, um ué? ovo Como vegano, assim? gente? Fala aí, ué. Vocês não estão O preparados ovo para de essa chocolate conversa. branco. O único Claro que ovo tô vegano preparado. possível é o ovo de chocolate branco. Mas enfim. Tá bom. Então, Zera, Diga. qual é o bichinho mais fofo do universo? O Gizmo ou o Grogu, mais conhecido como Baby Yoda? O Gizmo. Pô, o Baby Yoda é um bicho horroroso. Que isso? Aqui, quando uma pessoa me obriga a comer alguma coisa, também eu fico indignado. Voltou atrás. Voltou. Ah, disse que Você voltou, tá tá indignado faltando uma. até agora. Tá faltando uma. Você não pode comer obrigado, é isso. É, não, obrigado. Resumindo, não. ele não pode ser obrigado a jamais. nada. É. Não pode ser obrigado a acordar, não pode ser obrigado a comer. Não, gente, botar Ele não pode ser frutas obrigado nem a escondidas no completar a começo, lista dele. Tá certo. Tá bom. Mas valeu. Então é isso. Não importa o que é que o Gizmo faça, não vamos deixar que o pipoqueiro sirva pipoca depois da meia-noite. Ah, boa. Olha, existem algumas coisas que esqueci de contar a vocês e são muito importantes. Número 1, ele detesta luz forte, já vimos isso. Mas ele tem que ser protegido da luz do sol. A luz do sol, uma. Número 2, manter ele longe da... Sessão aleatória.
Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais natalino da Baixa Podosfera. Esse é o podcast preferido dos inventores que procuram presentes em lojas de antiguidade pouco confiáveis e se encantam por animais exóticos. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre diversas invenções inusitadas no episódio 145 do filme Um Conto Chinês. Já falamos sobre como funciona a loja de antiguidades mais famosa do mundo, do programa Trato Feito, no episódio 142 do filme O Sexto Sentido. E já falamos sobre inúmeros animais exóticos, como no episódio 147 do Texugo do Mel. Esses aqui estão tudo recente, ó. Você pode procurar aí no seu Você vê que a preguiça de procurar episódios anteriores bem lá atrás, né? Não, é porque tem que variar, tem que fazer aqui, tem que ser variado. Tá logo ali, então. Tá tudo aqui do lado, isso mesmo. E como você já sabe, o Sessão Aleatória é um podcast que tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre produção, bastidores e curiosidades do filme da semana, sorteado de uma lista. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. E aí qualquer ideia pode ser tema do episódio. Então se você não viu o filme, ouviu e não gostou, não tem problema, você pode continuar ouvindo. Porque o filme é só um aperitivo pro prato principal, que são os assuntos aleatórios. Essa aqui é a penúltima vez que eu vou falar essa história aqui. Então já decora aí pra não vai saber o que tá acontecendo. Chega de repetir isso, né? Eu vou... 150 vezes? Chega, 150, né? Já tá quase lá. E hoje nós temos mais um episódio natalino, comemorando essa data festiva e cativa gerações. Olha que maravilha. E o filme de hoje é baseado nessa data, né? Um filme de Natal. O filme é Gremlins, uma criativa mistura de comédia e horror que se tornou um clássico culto dos anos 80. E foi eu que montei esse baldinho temático de Natal. Na verdade, o pessoal esqueceu que tinha Natal e eu tive que ceder o meu baldinho pra fazer o negócio de Natal. Então, eu peguei aqui os filmes favoritos dos ajudantes do Papai Noel. Aqui, ó, tinha Gremlins, tinha o Duro de Matar, tinha o Batman, o Retorno, e tinha o Férias Frustradas de Natal, porque eu não lembrei de mais nenhum outro e foi esse aqui que eu achei. Bem, eu também não tinha preferência nenhuma, porque esses filmes todos eu já vi, mas há muito tempo, então qualquer um desses aqui seria legal de rever. Então, bora lá falar do filme da semana, ó. Gremlins é um filme de 1984, dirigido pelo Joe Dante, com o roteiro do nosso querido Chris Columbus. Cara, volta e meia aparece aqui, né? Excelente. No elenco do filme nós temos o Zach Galligan como Billy, a Phoebe Cates como Kate, o Hoyt Axton como Randall, né, que é o pai do Billy, a Frances Lee McCain como Lynn, que faz a mãe dele, e o Corey Feldman como Pete. O Joe Dante, o diretor do filme, teve um impacto significativo na indústria cinematográfica, especialmente nos gêneros de terror e comédia. Ele começou a carreira nos anos 70, trabalhando com o Roger Corman, que é um produtor e diretor icônico aí, né? Conhecido por filmes de baixo orçamento. Peraí, você falou Joe Dante, mas e o Spielberg entra onde? O Spielberg é produtor do filme. Não, porque aparece o nome dele. Aparece o nome dele na primeira. Aparece, mas ele é produtor. A gente vai falar mais Entendi. Da influência Achei que era nesse filme. dirigido por ele também. Não. Na época que ele tava desse filme, inclusive, acho que ele tava dirigindo o Indiana Jones e o Tempo da Perdição, se eu não me engano. Entendi. Saiu mais ou menos junto com esse aqui. O Joe Dante começou a carreira fazendo montagens de trailers lá na produtora do Roger Corman e acabou se tornando uma espécie de aprendiz do cara. Daí essa experiência influenciou profundamente o estilo dele, e foi o Roger Corman que deu a primeira oportunidade para ele dirigir um longa-metragem. Foi um filme chamado Hollywood Boulevard, de 1976. Agora ele começou a chamar a atenção do público, foi no filme seguinte dele, que foi o Piranha, 1978, que é uma comédia de terror, né? Ganhou um status cult aí. E daí esse Dante, ele meio que se especializou nesse esquema de misturar terror e comédia. Vários filmes dele são essa pegada aqui, ó. Tem o Grito de Horror, de 1981, foi um sucesso de crítica e público, e o Gremlins, né, que foi o ponto alto da carreira dele. Só que depois do Gremlins, ele ainda fez vários outros filmes aqui relativamente conhecidos, ó. Aqui, ó, Viagem ao Mundo dos Sonhos, de 85, tem o Viagem Insólita, de 87. Esse é o que o cara... Esse é bom, hein? Se miniaturiza e entra... Isso. O Com Martin Lúcio Short. faz filme sobre viagem, é isso? Sobre filme sobre Como se viagem. ele trabalhasse exatamente. no canal off? É tipo isso. Ó, ele fez o Meus Vizinhos São Terror, de 89. Esse é com o... Ih, gente. Tom Hanks? É, Tom Hanks, não é? Uhum. Eu acho que é. Não sei. Daí tem o Gremlins 2, a nova geração, de 1990, e o Matinê, uma sessão muito louca, de 93.
Aí tem vários outros aqui, né? Mas esses aqui são os mais conhecidos mesmo. Parece que depois dessa época, esse cara voltou a focar mais na TV, ó. Ele dirigiu episódios de várias séries conhecidas, inclusive aqui, ó, CSI Nova York, claro, né? Ele dirigiu aqui o remake do MacGyver, 2016. É as séries que o Xi gosta aí, ó. E o remake do Havaí 5-0 aqui, Xi. Esse aqui fez sucesso, ó. Foram 6 temporadas. As primeiras temporadas são boas, mas aí na terceira acho que já começou a se perder. Ah, então você viu esse. Vi. Você quebrou a sua regra de não ver os remakes dos anos 80. Não é porque não era a série dos anos 80, era a série dos anos 60, eu abri uma exceção. Ah, tá bom, tá bom. O Havaí 5-0 original é dos anos 60? Olha só. É dos anos 60. Então para falar do elenco do filme, vamos pro nosso querido quadro Viu Não Viu, onde a gente comenta sobre alguns trabalhos que nós vimos e outros que a gente nunca ouviu falar das estrelas do filme. Você viu ou não viu? Vou começar falando aqui do Zach Galligan, que faz o Billy, né? O papel principal aí do filme. Ele começou a atuar durante a adolescência, participando de peças teatrais na escola e, devido ao seu talento natural para atuação, ele decidiu, né, seguir carreira na área. O primeiro papel dele foi no filme chamado Prisioneiro Sem Nome, de 83. Só que esse filme foi lançado só um ano depois, então o Gremlins, embora tenha sido o segundo trabalho dele, na verdade foi o primeiro filme que saiu em 84, e foi um sucesso tremendo, né? A gente vai falar mais disso. Só que a carreira dele, embora seja bem longa, que não tem muita coisa que a gente conhece, não. Os filmes mais conhecidos dele são o Gremlins mesmo, né? E a continuação, ele tá também no Gremlins 2. De resto, ele só fez produções pequenas ou independentes. A gente não viu nada que esse cara fez, mas eu vou dar umas dicas aqui, caso vocês queiram mergulhar e fazer uma maratona de Zach Galligan. Aqui, ó, tem que assistir Valeu. A Passagem, de 1988, que é um filme de terror sobre um museu de cera misterioso. Aí tem o Perdidos no Tempo, de 92, que é a continuação do A Passagem. Então, se você viu um, você pode ver o outro. Aí tem o Hellraiser 3, Inferno na Terra, tá aqui também. Warlock 2, o Armagedon, nossa senhora. Cyborg 3, ele foi fazendo só a continuação aqui, ó. É o Hellraiser 3, o Warlock 2, Cyborg 3, o Terror no Pântano 3, que é um filme de terror, que deve ser a continuação de alguma coisa chamada Terror no Pântano 2, que por sua vez deve ser a continuação do Terror no Pântano, não sabemos. Mas o melhor de todos que a gente não viu é esse aqui, ó, Infested, A Invasão, que é um conto de horror sobre insetos que comem suas vítimas de dentro pra fora. Tem esse detalhe curioso aqui do roteiro. Decepcionado que vocês não chamaram o Baldinho em nenhum desses filmes maravilhosos aqui, porque será? Olha, mesmo se a gente tentar, não vai achar esses filmes, né? Esses filmes aqui não deve ter nem... É verdade. Não. Deve ter nem na se prateleira quiser do ver, do né? cara aí. Do Zé. Deus do céu, cara. Que carreira de bosta. Olha aqui, vamos falar sobre a Phoebe Cates, então, que fez o papel da Kate, né? O interesse romântico lá do Billy no filme. Ela nasceu em Nova York, começou a carreira como modelo na adolescência e apareceu em várias revistas, campanhas publicitárias, não sei o quê, e daí ela ganhou certa visibilidade. Só que apesar do sucesso inicial da carreira dela como modelo, né, ela não estava muito interessada, não, ela estava a fim de atuar. E daí o primeiro papel dela já foi um papel polêmico. Aos 18 anos, em 1982, ela estrelou um filme chamado Paradise. Vocês conhecem esse filme? Paradise não. Eu conheço o seguinte. Então, esse filme, Paradise, é uma cópia descarada da Lagoa Azul. O filme a gente já falou dele. é uma cópia tão escrota que ele foi processado, né? Os caras rolou um processo de plágio. Os caras falaram, cara, o filme é igual. Além de tudo, o filme foi bem controverso também, porque tinha várias cenas de nudez, né, e tal. Mas foi essa que é a pegada. Mesmo sendo detonado pela crítica, o filme acabou colocando a Kate no mapa de Hollywood, né? Daí o filme seguinte dela, esse aqui você viu, X, esse aqui, ó, Picardias Estudantis, 82. Opa, clássico. Porra, Com isso Champagne? aí, a Silvio Santos passava isso, né? Champagne, exatamente. Um Sim, enorme passava sucesso de bilheteria. no Diz SBT. aqui, ó. É do SBT, né? Esse É aqui soft passava porn. sessão das 10. Filme super errado esse aí. Exato. Esses filmes todos devem ser, né? Sim. Nossa senhora, olha aqui o filme seguinte dela, então. Se você achou esse aqui zoado, ó, tem Uma Escola Muito Especial para Garotas, de 83. Também. Nossa, Também. que título pornô chanchada dos anos 70. Exatamente, Exato. essa é a pornochanchada americana, dos anos 80, né? Aquele estilo de comédia semi-erótica.
É tipo Porky's, né? Esse tipo de filme aí. Exato. Então, você sabe que a Phoebe Cates, ela foi meio que símbolo sexual dos adolescentes dos anos 80, né? Por causa do Picardias Estudantis, aquela cena que ela sai da piscina lá e faz um topless. Ah, é? Olha, então aí, ó. Por isso que ela emendou logo esse escola muito especial pra garotas aqui, porque é o mesmo estilo de filme, cara. É a mesma coisa. Inclusive, um dos atores que tá no filme de George Gremlins também tava nesse filme Picardias Estudantis, né? O Judge Reinhold. O Era ele Judge que sonhava Reinhold, com ele tá no Gremlins? Tá no Gremlins. Ah, é mesmo, ele faz o amigo do cara, é verdade. Nossa, caramba, é verdade. Pra quem não tá lembrando, aí o cara do O Tiro da Pesada, né? O Tira razão. O colega Billy, lá Ele do... não é amigo, né? Ele é o É chefe amigo não, dele, é né? colega de trabalho. Colega de Ele trabalho, é lá, escroto, vice-presidente. É isso mesmo. Ó, e daí ela conseguiu, né, o papel de Kate no Gremlins e tal, né? Depois ela veio a reprisar esse papel também na continuação lá de 1990. Essa continuação aqui, pelo jeito, foi pra dar emprego pra essa galera toda. Mas no final dos anos 80, ela meio que ficou de saco cheio de Hollywood. Ela disse que tava achando os papéis para mulheres muito ruins e muito desinteressantes e tal, e resolveu focar a carreira no teatro, né? Que, segundo ela, tinha uns papéis mais legais. Mesmo assim, ela continuou aparecendo no cinema em algumas produções pequenas e tudo. E aqui, ó, Um Sonho Chamado Fred, 91, e Princesa Carabu, 94. Foi o último trabalho dela no cinema. Depois ela fez um retorno rápido aqui em 2001, num filme chamado Aniversário de Casamento, que foi dirigido pela Jennifer Jason Leigh, que era amiga dela, né? Então ela foi lá fazer o filme meio que, né, porque a amiga pediu. Agora um filme curioso dela aqui, que a gente não viu, ou pelo menos eu não tô lembrando, é o Nova York, Uma Cidade em Delírio, de 88. Você lembra disso aqui, Chico? Pelo título, é um com o Michael J. Fox? Exatamente, cara. E por isso que eu fiquei impressionado. Você chamava porque... Nova York? Então, é um filme estrelado pelo Michael J. Fox e o Kiefer Sutherland. Só que parece que é um drama, né? Então não é o tipo de filme que o Michael J. Fox ficou conhecido por fazer, né? Eu não lembro desse aqui, cara. Mas ela tá lá. Pô, eu também não lembro. Bom, fica a dica. Eu então, lembro pra do quem... título, Cidade em Delírio, mas de Nova York eu não lembrava, não. Você lembrava que tinha uma cidade em delírio, mas que não era Nova York. Tinha alguma coisa em delírio. Bom, aqui eu tô confiando no IMDb, gente. Então vocês podem, né? De repente aqui pode ser que o filme esteja errado mesmo. Ó, vamos falar da sinopse do IMDb, do Gremlins. Uma criança inadvertidamente quebra 3 regras importantes sobre o seu novo animal de estimação e provoca uma onda de monstros malévolos e travesso em uma pequena cidade. E aí? Uma criança. Uma criança. Que trabalha, né? Criança, Uma criança de... Criança que Não, trabalha mas no ele tem banco, uma né? mentalidade de Exatamente. criança. É, isso é verdade. Tá bom, vamos fazer aqui ó, a sinopse, sessão aleatória aqui, ó. O inventor Randall Peltzer tá procurando um presente de Natal pro seu filho Billy, que não é uma criança, tá? Ele trabalha no banco. E acaba encontrando uma misteriosa loja em Chinatown, onde fica fascinado por uma adorável criatura chamada Mogwai. O dono da loja se recusa a vender o Mogwai pro Randall, mas quando ele faz uma generosa oferta em dinheiro, o neto do cara rouba a criatura e entrega pro Randall, fazendo 3 advertências. O Mogwai não pode ser exposto à luz forte, não pode ter contato com a água e não pode se alimentar após a meia-noite. O Billy fica encantado ao ganhar o presente e dá o nome de Gizmo, a criaturinha, mas quase imediatamente, um amigo do Billy, o Pete, molha o Gizmo, que faz com que ele se multiplique gerando novos Mogwais. Só que esses novos Mogwais são travessos e mal intencionados e fazem com que o Billy infrinja sem querer a regra de não alimentá-los após a meia-noite. Essa infração faz com que os Mogwais sofram uma metamorfose e se transformem em Gremlins, criaturas caóticas e violentas que causam uma onda de destruição e morte na pequena cidade. Agora Billy, sua namorada Kate e o pequeno Gizmo precisam enfrentar os Gremlins para colocar um fim ao terror que assola a cidade na véspera de Natal. E é isso o filme. Certo, vamos lá então para a nossa rodada aqui de opiniões. Vai lá, Dudu. Quanto tempo fazia que você tinha assistido esse filme? Então, muito tempo, sabe por Milhões de quê? anos. A minha memória é do Gremlins 2, que a gente viu no cinema. A gente viu juntos no cinema, o Gremlins 2. Certo. É porque ele é de 90, né? Já é bem mais novo que esse Isso, aqui. o 1, a gente viu, sei lá, quando é que eu vi esse filme, mas tem muito Viu tempo. aquelas coisas que a gente alugava a fita, né? Alugava Pois de é. VHS. Né? E eu Pegava não um canto. lembrava que esse filme era de terror, não de comédia. É os dois, né? Mas então,
Tem até um troféu aleatório pra isso. Mas ele é um filme de terror. As pessoas vão morrendo vão morrendo várias pessoas ali. Mostra várias mortes e tal. Não mostra explícito, mas tem. Não, mas tem umas cenas bem brutais. Tem umas cenas bem brutais, exato. Então, assim, esse filme é chocante. Eu lembro que o 2, ele é muito mais galhofa do que o 1. O 2, ele é muito mais é muito mais... Ele brinca mais com ele mesmo do que o 1. Mas o filme é muito bom, eu gosto desse filme. Esse filme é muito legal, né? Os bonecos são incríveis, né? As animações pra época são incríveis. Realmente foi bem inovador. Ele até originou outros filmes de criaturas também. Eu acho que o próprio Criaturas, ele vem nessa onda do Gremlins. É, verdade. Aquele das criaturas que é um monte de umas bolinhas peludas com boca, né? Isso, e ela sai comendo as pessoas. De criatura. Esse filme é muito legal. Criaturas, e tem outros, né, que também vêm dessa onda aí. Mas o Gremlins é muito bem feito, cara. É verdade que os atores não são tão conhecidos. Mas acabou que esse filme foi um grande sucesso, né? Tanto que teve o 2 aí. Tinha um rumor que ia ter um 3, mas não sei se isso vai sair, não. A gente vai falar um pouco mais isso. Dessas possíveis continuações aí. Mas eu gosto muito dos efeitos visuais desse filme, isso é muito bom. Muito bem, e você, Xi? Como é que foi rever aí os Gremlins? Eu não gosto de Gremlins. Eu não tinha gostado em 1984, eu tinha achado o filme violento, era nada a ver pra crianças, né? Que era a ideia que se passava naquela época. O X já era adulto. Nossa, não. Ele já tinha senso crítico na época. Diferente do... Tinha noção, né? A gente adorou esse do menino do filme, o X já não era mais uma criança. Isso. Exato. Com certeza. Inclusive, esse foi um dos filmes que contribuiu pra mudança lá da censura nos Estados Unidos, né? Sim, exatamente. Tem essa história aí. Você vai falar sobre isso, né? Conta aí. Se não me engano, era esse, e depois o filme O Templo da Perdição, do Indiana Jones também, eles eram muito Os dois saíram na mesma época, na verdade, né? Os dois saíram juntos. Aí criou-se aquela situação, né? Porque não eram filmes que você deveria deixar todo mundo ver, mas também não era um filme que você colocaria como censura de 18 anos. Tinha que ter uma coisa no meio. E aí surgiu lá a categoria de PG-13, né? Que seria 13 anos que eles consideram adequado para ver o filme, né? Por isso que o Gremlins 2 é muito mais light do que esse. Provavelmente, porque tem esse aqui... Muito mais, assim, não tem nem comparação, o 2. Os 2 são os monstros que morrem, assim, que são... Porque o que aconteceu com esse filme foi que ele meio que tinha um apelo infantil. No cartaz do filme tinha lá o Gizmo, bonitinho. Isso. E era filme, né? Filme de Natal, não sei o quê. E aí a galera levou a criançada pra ver o filme. E chegou lá essa carnificina, né, cara? Exato. O Gremlin dando tiro. E o cara sendo moído no liquidificador. Bebendo, fumando, né? A mãe do Billy esfaqueando mostrando a psicose. Exato. A cena até deu uma referência ao Psicose ali, né? Então, assim, o filme violento pra cacete. Aí que rolou essa história, porque o pessoal caiu de pau em cima do Spielberg, né? Porque tanto esse como o Templo da Perdição, né, eram dele, né? E aí ele fala, Spielberg, você não sabe fazer filme... os filmes são muito violentos, não sei o quê. E aí ele foi lá conversar com o pessoal dos estúdios e tal, e fez um lobby para criarem essa classificação aí intermediária. Tudo bem, o filme não é para criança, também não é para adulto, então assim, vamos fazer um mais ou menos ali, dá para levar uma criança de 14, 15 anos, por aí. Foi isso que ele quis fazer aí. E você, Tom, como é que foi aí rever o filme? Mais um dos filmes que entraram pra vala do eu achei que tinha visto, mas não tinha visto. Não viu. Porque na minha cabeça, a cena que tinha ficado na minha memória, eu lembro direitinho de quando foi que ficou na minha memória. Eu tinha voltado à noite de alguma coisa, quando eu era criança, voltado de alguma festa, enfim, alguma coisa à noite. Voltado de alguma coisa. E aí a gente chegou em casa, ligamos a TV e tava naquela cena da farra no cinema. E aí essa cena ficou na minha cabeça pra sempre. Eu achava que eu tinha visto, mas assim, eu não fazia a menor ideia do que se tratava o filme. Eu sabia de tudo que acontecia com os Gremlins, né? Então se você molhasse o bichinho se multiplicava. Mas eu não lembrava quando era que ele saía de Gizmo pra Gremlin e nem quem era o primeiro. Só lembro da farra. Não lembrava de nenhum do plot do chinês, do pai que era o cara que fazia um monte de invenção que não dava certo, da criança, do cachorro, da véia encrenqueira do banco. Não lembrava de nada do filme. Mas eu assisti e, cara,
eu acho o filme maneiríssimo, tá? Diferente do É Xi, muito bom. eu achei o filme maneiríssimo. E depois eu fui ver, eu fui dar uma... Estudei, né? Fui fazer meu trabalho de estudar. E, cara, os bonequinhos são muito foda. Os robozinhos que fazem os Gremlins, cara, é muito bem feito. Pra época, assim, é uma lição de robótica aqueles filmes lá. Aqueles robozinhos, achei muito legal. Eles eram bem avançados pra época mesmo. Eles eram muito avançados, tipo, expressão, movimentação, assim, era muito legal. É que eu acho que esse filme te passa tantas mensagens erradas, sabe? Na época eu já tinha visto algumas que eu não tinha gostado, hoje revendo eu achei outras que eu também não gostei. O que você acha que envelheceu mal aí do filme? Nossa, o filme é um tanto quanto xenofóbico, né? A Chinatown feia, suja, perigosa. Ah, é xenofóbico, é verdade. Os caras o tempo inteiro. Essa coisa de associar os orientais a essa coisa do mistério, né? Que não... Tem aquele personagem que não gosta de nada, que é estrangeiro. É isso. Reclama dos produtos estrangeiros, né? A televisão tem estrangeira aquele cara, não funciona. é verdade. Esse cara é escroto mesmo. Mas ali eu acho que pode ser até uma... Ali é meio que uma caricatura também, né? Do americano. Não, tem outro problema. Eu não sei se é o roteiro que é ruim ou se são as atuações que não fazem sentido, mas, pô, como é que você reage se te dão um animal que você nunca viu na vida? Isso aí o roteiro é ruim. Isso aí é completamente ser sublimado, né? Não faz sentido nenhum, exato. Sentido nenhum, exato. Os policiais lá vêm a bruxa do 71 morta, não fazem nada. O Papai Noel tá sendo trucidado pelos gregos, eles não fazem nada. Eles vão embora, eles olham ali aquele pau quebrando na cidade inteira, eles falam, quer saber, vamos voltar lá pra... a velha arremessada na janela, né? Não faz sentido. E tipo, outra coisa que mais me irritou foi o tratamento dado aos animais do filme, né? Pelo amor de Deus. Sim, essa parte é bem revoltante fiquei mesmo. muito puto. A velha vai lá ameaçar o cachorro, né, do cara. Pendura um cachorro também. Não, começa com o Gizmo que vira presente de Natal, né? Pois o pai nem perguntou pro senhor da loja sabe como é que alimentava o Gizmo. Ele só queria comprar e dar de presente pronto. Enfim, não vamos conversar, que senão eu fico a noite inteira reclamando do filme. Ele tem essas coisas bem de anos 80 mesmo, que, cara, era qualquer coisa, né? Acho que aqui os caras não tinham muito... O roteiro nem é muito verossímil, não. A ideia era meio que assim, como é que a gente coloca esse monte de bichinho aqui na tela, né? Era isso, né? Porque se for para pensar sobre o que é o filme. O filme é sobre o quê? Sobre você não seguir regras? E sobre... Também não funciona, né? Porque eu acho que a ideia é que eles queriam era mostrar que você tem que ter responsabilidade quando trata da natureza ou dos bichos. É a mensagem do chinês lá do final. Que o cara vai lá no final pegar, né? Tentaram, vocês não estão preparados. Isso. Mas não cola, né? E aí usaram um realismo fantástico como fundo, né? Essa questão exato, do bichinho uma fábula, né? Uma fábula de Natal. Não consegui lidar com a criação de bichinhos especiais, sabe? A primeira coisa que o cara, se ele se multiplicou sozinho, ele pode ser o pet mais vendido do mundo, vai substituir os cachorros. Pois é. E aí o chinês fala, cara, vocês não estão prontos pra lidar com isso ainda. E tem um problema também, né? O professor de biologia lá, que é outro boçal desse filme, né? A primeira coisa que ele pensa quando vê o Grêmio, ele vou fazer teste. Mete a seringa no braço do coitado. Sangue. Porra! Assim, eu fico muito puto vendo esse filme, né? Fora que tem o estereótipo da louca dos gatos, né? A bruxa do 71, a Mrs. Dingle, né? Que chama. Que ela odeia o cachorro, né? Ela é uma horrorosa com as outras pessoas. Só que na casa dela, o que tem? Gato. Aí os gatos acabam sendo cúmplices por associação, sabe? Se aquela mulher horrível gosta de gato, é porque gato não presta. Era exatamente nessa época, o cachorro era do bem e o gato era do mal, né? É meio isso. Então, assim, é tudo errado. Mas eu acho que você tá levando muito a sério o filme, Chico. Eu acho que o filme não é pra você levar tão a sério assim, não. Mas você, como criança, você meio que uma lavagem cerebral isso, sabia? Mas não é um filme pra criança, é isso que a gente tá falando aqui. Eu peguei. Inconsciente. Porque eu acho que tem muita coisa que ele coloca ali que é uma sátira, né? Você falou da história do cara xenofóbico lá, que fica reclamando, né? Isso aqui é estrangeiro, não sei o quê. Eu interpretei muito mais como uma piada com o próprio americano, né? Com o jeito dos caras. Que tem gente que é assim, né? Mas não acho que ali a mensagem era essa, né? É que quando você é branco é diferente, sabe? Vai pro outro lado, né? Ele realmente fica meio esquisito. Mas bom, filme de 84. Eu não lembrava do final que o velho pega o bicho de volta. Como é que tem o 2? Aí eu fiquei pensando, agora vou ter que ver o 2 pra ver como é que continua. De onde que ele aparece? Você acha que os caras se preocuparam com isso? Eu não sei, sinceramente. Agora eu vou ter que lembrar como é que eles voltaram com o Gizmo, o menino lá com o 2.
Porque são os mesmos personagens também, né? Então... Porque eu lembro que eles vão pra Nova York, né? Vão pra cidade grande, não sei o que, trabalhar numa mega empresa lá, e o cara leva o guispo pra empresa, e aí acontece a situação na empresa, né? No prédio, né? A única coisa que eu achei no filme que eu achei realmente muito zoado é isso, porque foi um filme que foi vendido como infantil na época, e ele não é um filme infantil, não. É um filme mega violento mesmo. Tem muita coisa escrota no filme. Mas, tirando isso, aí se enxergando ele como um filme de terror, ou um filme, né, uma sátira, assim, de filmes de terror, eu acho que passa. E terrir, né, que o pessoal fala. E tecnicamente é muito bem feito, né, cara? Tá tudo ali, toda a parte de efeitos visuais, incrível mesmo. Não foi à toa que o filme virou essa referência de efeitos visuais também, né? Tá bom, um bom entretenimento pra noite de Natal, então, né? Ou não? Boa. No Natal do China não vai passar, mas... Não, vai passar tudo de matar, mas não vai passar isso. De matar, isso, é um outro filme natalino, tá bom. Pai, isso é um barato. Onde foi que conseguiu isso? Numa loja de quinquilharias no bairro chinês. Eu posso segurar aí? Claro, segure. Mas tenha cuidado, hein? Tem que ser delicado. Tudo bem. Eu só espero que não suje a casa. Olha só. Que gracinha. Ele já tem nome, pai? Mogwai. Como é que é? Mogwai. Eu não sei não, é um nome chinês. Eu chamo de Gizmo, ele parece gostar muito. Vamos falar um pouco então de algumas histórias da produção aqui. O roteirista, o Chris Columbus, ele conta que concebeu a história do filme em 1981, quando ele vivia num apartamento infestado de ratos em Nova York. Ele disse que ficava ouvindo de madrugada, né, os ratos correndo para lá e para cá, e não conseguia dormir, tudo, ele ficava pensando e começou a associar aquilo a uma lenda sobre pequenas criaturas chamadas gremlins, né, que eram espíritos travessos que provocavam caos por onde passavam. Então, isso foi uma coisa meio que... Ele juntou essas duas coisas, né? Ele ficou pensando assim, e se esses ratos aqui, na verdade, fossem esses gremlins, né? Foi a ideia do cara. Ele, então, escreveu um roteiro que ele queria usar como um portfólio para conseguir trabalho em Hollywood, né? Ele nunca imaginou que o roteiro fosse virar um filme de verdade. Ele só fez um exercício criativo ali. Ele queria mostrar que ele sabia escrever um roteiro. Então ele pegou isso, mandou o pessoal que ele conhecia lá e tal, na esperança de alguém contratar ele para escrever alguma outra coisa. Só que, sabe-se lá como, esse roteiro foi parar na mão do Spielberg. E o Spielberg adorou o negócio, disse que foi uma das ideias mais originais que ele tinha visto na vida dele e tal, e imediatamente ele ligou lá pro Chris Columbus e falou, cara, vou fazer esse filme, vem pra Hollywood aqui que nós vamos fazer um negócio. O Spielberg tinha recentemente assistido um curta que misturava comédia e horror, chamado Frankenweenie, de um diretor desconhecido chamado Tim Burton. Então ele achou que o tom do filme seria ideal pro Gremlins, né? Então ele falou, eu vou chamar esse Tim Burton aqui pra fazer o filme. Só que, então foi a primeira ideia dele, né, pra um possível diretor aqui pro Gremlins. Só que o que pesou contra o Tim Burton foi o fato de que ele nunca tinha dirigido nenhum longa-metragem. Ele já tinha uma carreira relativamente sólida, mas fazendo curtas. E aí o Spielberg, ia botar uma grana na mão do cara, e o pessoal da produção ela falou, cara, melhor não, então vamos pegar um cara mais experiente aqui. E foi aí que foram buscar esse Joe Dante, que tinha também essa pegada, né, de misturar comédia e horror, né, e ele tinha feito já o Piranha lá, né, o filme tinha feito maior sucesso e tudo, e foi meio que essa pegada aí. Falou, tá bom, vamos contratar o cara. Só que a versão original do roteiro era muito mais sombria. Vocês estão achando aí que esse filme aqui não é pra criança? Ah, olha aí. Por exemplo, tinha uma cena em que a mãe do Billy morria, tinha uma cena em que os Gremlins comiam os clientes do McDonald's, eles entravam no McDonald's e comiam todo mundo.
Inclusive nessa versão aqui do roteiro, essa versão original, o Gizmo, ele se transforma no Stripe, que é o Gremlin líder, né, Olha isso! dos Gremlins lá. Então, assim, ele morria no final, porque ele ia ser o vilão do filme. Ele ia ficar o vilão do filme, Exatamente. Só que o Spielberg começou a ler esse roteiro e começou a pedir pros caras, pedir lá pro Chris Columbus mudar várias coisas, né? Ele falou, cara, não, vamos deixar o filme mais leve, vamos dar um tom mais cômico e tal. E ele insistiu pro cara manter o Gizmo como um personagem, né, heróico durante o filme todo. Porque ele falou, cara, isso aqui vai vender boneco até falar chega. Então, assim, você não pode fazer ele virar o vilão, entendeu? Esse cara tem que ficar aqui fofinho e simpático o filme todo. Só que a produção do filme foi complicada, porque o estúdio, que era Warner, não acreditava no filme. Só que eles toparam fazer porque eles queriam manter um bom relacionamento com o Spielberg. Você vê como é que é o cara que, né, tem moral em Hollywood. A força do diretor, né? Do cara que já era importante na época, né? Pois é, então, é a força de um cara desse. Quando eles viram o filme pronto, os executivos do estúdio começaram a pedir várias alterações. Eles detestaram o filme, na verdade. E a principal controvérsia foi uma cena, vocês vão lembrar disso, que a Kate fala que o pai dela morreu porque estava vestido de Papai Noel e tentou entrar pela chaminé. Gente, nossa. Jeitos estúpidos de morrer. A mulher fala um negócio, ela conta essas bad vibes aí no meio do trem, entendeu? O negócio é horrível. Então, exatamente. O pessoal do estúdio achou aquela cena muito bad vibes. Falou, cara, não tem nada a ver, o filme é comédia, como é que vocês botam uma cena dessa e tal? E falaram pro Spielberg tirar a cena do filme. Só que o Joe Dante insistiu em manter a cena, porque ele achava que aquela cena representava bem a combinação de elementos de terror e de comédia, porque, na verdade, é uma cena meio dúbia, não fica muito claro ali se é uma cena que tá se levando a sério ou se é uma piada, entendeu? Porque é um jeito ridículo de morrer. O cara morre da maneira mais ridícula mesmo. Exatamente, então assim, é uma cena bem ambígua. O Spielberg também não gostava da cena, só que ele meio que comprou a ideia do cara, falou, tá bom, o filme é seu, você acha que isso aqui é importante e tal, então ele bancou o Joe Dante contra os caras do estúdio, falou, não, vai deixar a cena assim, vai fazer o filme é do cara, vai ficar aqui, e a cena ficou. Então assim, o Spielberg peitou todo mundo lá do estúdio e os caras ficaram pianinho, entendeu? Tipo assim, beleza, então faz aí o que você quiser. Um dos maiores desafios da produção, obviamente, que foi a criação dos Gremlins, né? Então, a primeira ideia dos caras, olha que ideia idiota. Os caras queriam usar macaco para interpretar os Gremlins. Meu Deus! E chegaram a fazer uns testes. Então, eles pegaram os macaquinhos e vestiram de Gremlin. Só que o que aconteceu? Os macaquinhos ficaram apavorados com a máscara de Gremlin. Na hora que botaram lá, eles caracterizados, eles entraram em pânico e aí não conseguiam gravar. E aí que os caras falaram, tá bom, então não vai rolar o macaco. Tiveram que utilizar... Ninguém teve ideia idiota de usar macaco, parabéns. Não, é completamente imbecil, né? Mais um pra lista de por que eu odeio esse filme. Então, essa aí realmente vale, porque é uma ideia completamente estúpida. Então a solução dos caras foi usar bonecos animatrônicos e marionetes, né, que contracenavam com os atores na maior parte do filme. Sim. Só que aqui, Tom, você comentou aí que os bonecos eram mega avançados, não sei o que. Eles eram, de fato, mega avançados para a época. Só que eles também eram muito frágeis e muito propensos a falhas técnicas. Então, a equipe de efeitos especiais diagnosticou lá que o grande problema era que os bonecos eram muito pequenos, principalmente os Mogwais, né, que são os fofinhos lá. E eles tinham mecanismos muito complexos e eram difíceis de manipular, né, quebravam o tempo todo e tal. E por isso eles foram pedir lá pro Joe Dante, falaram, pô, vamos fazer um pouquinho maior aqui o boneco, né, vai ficar mais fácil e tudo. Só que o cara insistiu que não, tem que ser o boneco pequeno, porque o boneco é fofinho. Porque ele é fofinho, ele é pequenininho, Exato, então pro cara poder pegar no colo, não sei o que, né. O pessoal da produção pegou tanto ódio do boneco, do Gizmo, que eles insistiram lá com o Joe Dante. Sabe aquela cena que eles colocam o Gizmo tipo num alvo e ficam jogando dardo nele? Sim. Aquilo foi a galera do efeito visual lá que pediu pros caras botarem, porque eles já estavam de saco cheio do boneco, falaram, não encher esse boneco de Era os caras que estavam jogando, né, os dardos no Gizmo. Eles queriam torturar o boneco, eles tinham uma lista de jeitos horríveis pro Gizmo morrer. Tipo... Não, imagina o inferno que deve ser você ter que consertar e refazer esse boneco milhares de vezes. O tempo todo, exatamente. Os caras falam que o tempo inteiro é consertando a porcaria do boneco, entendeu? Inclusive, eles contam aqui, ó, que uma das cenas mais incríveis do filme, né, que é aquela cena do bar, né, que tem uma porrada de gremlins, os caras fazendo aquela zona toda,
E a mulher servindo bebida pra eles. Exato. Gente, Foi uma cena incrivelmente complexa de filmar, que ó, cada gremlin animatrônico precisava ser operado individualmente e alguns tinham vários operadores, porque eles tinham que manipular partes diferentes do corpo do boneco, né? Então, assim, foi um desafio de produção mesmo, né? Os caras fizeram o que tinha de melhor na época, só que era isso, né? A tecnologia era limitada, então foi uma produção mega complicada. Então, e eu tinha visto que cada bonequinho custava $40 mil. Ah, verdade. Inclusive, tem uma outra história de bastidores também, que era o seguinte: os bonecos eram tão caros que o pessoal da produção fazia uma vistoria nos carros de todo mundo que estava envolvido. Dá uma revistada na galera. Revistada, pra porque ninguém levar boneco embora. Coisa do set de filmagem, é verdade. Exatamente, porque era a quantidade de boneco, e pô, se o cara levasse um desse, né, ia vender. Imagina isso, só, ganhar uma se o grana. filme fizesse sucesso, então... Exatamente. Essa cacetada de boneco pra todo lado. Então, assim, os caras ainda tinham essa preocupação, né? De garantir que nada saía de lá. Bom, qual foi o resultado dessa confusão toda, então? O Gremlins foi um grande sucesso, tanto comercial quanto crítico. Com um orçamento de aproximadamente $11 milhões, o filme arrecadou cerca de 153 milhões nas bilheterias. Nossa. Esse sucesso comercial ajudou a consolidar o Gremlins como um dos filmes mais emblemáticos dos anos 80. O filme também foi muito elogiado pela crítica pela mistura inovadora de horror e comédia e pelos efeitos visuais, né, considerados impressionantes para a época. E aí, aquela parte que eles estavam falando aí, ó, o sucesso do Gremlins gerou uma série de produtos, né, brinquedo, boneco, jogo, tem de tudo, né? E teve a continuação aqui, ó, o Gremlins 2, a nova geração, 1990, só que esse foi um fracasso, ele não teve o mesmo sucesso que o original, não. É mesmo? E meio que matou a franquia ali. Pra criança, foi bom, porque eu lembro que a gente gostou muito desse filme. Pois é, mas ele comercialmente ele foi bem inferior ao outro. Ele rendeu muito menos. Só que tem uma prequel que saiu recentemente aqui, eu não sei se vocês viram isso. Gremlins, Secrets of Mogwai. Ah, na HBO. Exatamente, aqui é uma série de animação que foi lançada em 2023, produção executiva do Steven Spielberg com consultoria criativa do Joe Dante. Então, de animação. Reuniu a galera original, exatamente, tá em exibição no Max, né, que é o streaming, né, que era HBO, agora mudou de nome. Tá super bem avaliado, viu? Boa avaliação do público e da crítica. É mais uma tentativa de ressuscitar a franquia, né? E você falou que tinha o 3 também, Dudu. Eu li também que... Eles estavam pensando em fazer. Então, eu li que o Joe Dante, ele diz que já escreveu o roteiro. Já tem o roteiro pronto e tá tentando fazer esse filme há muitos anos já, mas ninguém topou fazer ainda, né? Então tem gente que acha que dependendo do sucesso dessa prequel aí, dessa série da HBO, talvez nem. Aí de repente, exatamente, gere interesse aí e o filme possa voltar. Primeiro que eles têm que definir o que eles querem, né? Qual que é o público que vai ser alvo. Você vai ser mais infantil, você vai pegar um filme mais de terror e comédia igual já era da outra vez. Você tem que definir o que é isso aí. Parece que a série, pelo menos eu vi o trailer, ela é bem essa pegada infantil mesmo. Bem infantil, assim. Pois é. Bem aí infantil. Pode ser que eles voltem pro gizmo, né? Para esses bichinhos aí que são atrativos pra criança. E aí não vai atrair muitos adultos, principalmente a galera que gostou dos filmes, né? Antigamente, saudosistas. Aí tem que meio que reinventar a franquia, né? Porque não dá pra contar com nostalgia. Tem que ver qual conceito vai ser introduzido aí. Mas é um conceito complicado mesmo, né? Esse negócio de fazer o filme infantil de terror. Você não pode fazer o que foi feito já, né? Pois é. O conceito anterior não deu, assim, deu certo na época, né? Foi sucesso, mas... Você vê que anos depois não cabe, né? Tentaram refazer e já não deu certo, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Pois é. É isso. Tá ótimo, minha gente. Bora pro troféu aleatório, então? Bora. Troféu aleatório. Vamos lá então para o nosso maravilhoso troféu aleatório. Xi, você que odiou o filme, lembra aí para o nosso ouvinte qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? É uma sensação de prazer que deve ter sido quando aquele gremlin que estava lá sendo estudado no laboratório pelo professor de biologia consegue sair da jaula e se vingar. Isso. Então é o gosto da vingança. É o gosto da vingança.
Vamos lá então, Dudu, qual é o seu troféu aleatório aí pro Gremlins? Eu tenho 2. Eu tenho o troféu Expendables Kids, que vai pro netinho do chinês lá, que é o netinho mercenário, que vende o bichinho, rouba o bicho e vende. E tem o troféu 80 watts de comédia dos anos 80 com mortes horríveis ao som de trilhas divertidas. Olha que maravilha. É mesmo, porque a trilha sonora do filme... Cara, já coloco que não fui eu que dei o troféu pra mim mesmo. Não, mais um, você né? já fez, mas é mais um pra você. A gente já tá colecionando. Pode pedir depois no Fantástico. Então é isso mesmo, é aquela trilha sonora marcante, né? Divertida, mas é a galera sendo trucidada aí pelos Gremlins. Não tem nada a ver, né? Porque a trilha sonora é meio infantil, né? Sim, é meio infantil, né? uma comédia, a trilha sonora de comédia e tal. Me pegou mesmo nessa trilha sonora, onde você ouvir, você já associa ao Gremlins. Com o filme. Isso era uma coisa que tinha muito nesses filmes de anos 80, que não tem mais, né, cara? A música tema do filme. Porque os caras faziam. A música fazia parte do filme, né? Cara? Tem um ou outro que conseguem fazer isso mais. Tava vendo um vídeo sobre isso mesmo. É. Sobre o que é que tá acontecendo, que realmente não tem mais a trilha sonora do filme, né? Que antes tinha muitas... Por exemplo, o auge dele foi o começo dos anos 2000... Tinha Titanic, Armagedon, um monte de... Até filmes que eram horrorosos, mas que a trilha sonora do filme salvava, como, por exemplo, Godzilla, que tinha muita coisa inédita que era lançado por uma série de artistas por causa da trilha sonora. E aí os caras falavam que com a perda de poder das gravadoras, né? As gravadoras não conseguem mais ficar forçando os artistas a ficarem fazendo... eles eram obrigados. Fazendo músicas que, no final das contas, não ia ajudar a carreira do cara, né? Dificilmente ajudava a carreira do cara. Então era mais que uma perda de tempo, que o cara tinha que parar a turnê pra ir pra um estúdio, pra gravar uma música X, e às vezes as músicas não eram boas. Pra desenvolver uma música pra olha só. Mais queimava o cara do que ajudava, era uma grana gasta, e no final das contas também as pessoas pararam de se importar. Eu acho que isso tem a ver com os anos 2000, porque nos anos 80 era o contrário. Vide aí a carreira do Ray Parker Jr. e outros que tiveram músicas de sucesso em... O Kenny Loggins lá, né? Não, então, as coisas acabaram agora com música digital. E você sabe que teve uma época que os diretores, produtores ficavam nos bastidores do Grammy pra conversar com quem ganhava o prêmio pra tentar puxar pra trilha sonora do filme? Olha aí, cara. Pois é. Os caras eram assediados, né? Prestigioso. Aí mudou tudo, né? Pois é, a relação com a música mudou muito, né, cara? Eu tava vendo um vídeo de um cara falando sobre isso também, que virou um consumo praticamente descartável, né? Cara, você já não cria mais um vínculo emocional. Você escuta ali, pula pra próxima, escuta 10 segundos, pula pra outra, isso ninguém presta atenção em mais nada, então... Nossa, vocês lembram das trilhas sonoras de novelas? É a mesma coisa. Exato. Lançava vários artistas, né? Lançava, era um fenômeno. Mas era tudo, a maioria também das músicas era encomendada, né? Os caras eram obrigados a fazer assim, né? Se você quer aparecer, tem que fazer uma trilha sonora de novela. Pô, Roupa Nova fez a vida dele em cima dessas trilhas de novela, né, cara? A vida dos caras, foi assim. Tem um vocalista de uma banda que eu adoro, chamada The Darkness. E ele fala uma coisa bastante simples. Ele fala assim: com a música digital, a música deixou de ser um produto e a música passou a ser um serviço. E quando a música passou a ser um serviço, ele voltou a ser aquilo que era uma coisa na época dos menestréis. Era uma puro entretenimento. Tá ali, né? Tá ali. E é só um momento. E você não tem um comprometimento em querer entender. A música é só uma coisa que é um passatempo, uma coisa de fundo pra uma outra atividade que você tá fazendo. Exatamente, é isso mesmo. Você não cria mais um vínculo, né? Não tem significado mais. Não dá mais arrepios. Vamos lá, vamos continuar com os troféus aqui. Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro Gremlins? O meu troféu aleatório... Cuidado, Dudu! Oi. Vai pro coitado do professor de biologia que acabou falecendo ali. E ele foi bastante inocente, né? Que ele simplesmente enfiou a mão embaixo da mesa de um bicho que ele não sabia qual era o comportamento. Então o professor de errou muito no manuseio do animal. O professor de biologia leva aquele bicho pra sala de aula. As crianças estão lá tendo aula de laboratório de biologia e tá aquele bicho lá. Maluquice, né, cara? É dos anos 80. Controle de zoonose zero ali, né? A gente fez na escola uma exposição de ciências e o professor falou pra gente comprar pólvora. Ele ensinou a gente a fazer pólvora pra criar um vulcão. Você tem ideia do que é isso?
A gente quase Meu explodiu Deus a do sala. céu, cara. Não tem como ser um bagulho mais irresponsável do Não que isso. tem, cara. Vamos fazer Não tem. Vamos fazer uma mini bomba Vamos aqui. mostrar como funcionam os rojões Isso, cada um traz um Exatamente. na rojão. sala de aula. E nós vamos soltar aqui pra ver como é que funciona. Meu Deus do céu, cara. Ai, e aí, Chico, qual é o seu troféu? A troféu Melhor Performance Canina do Cinema, que vai pro Mushroom. E quem que é o Mushroom? É o nome verdadeiro do Barney, Olha aí. que é o melhor ator disparado desse filme aí. Ele é muito bom, né? A reação dele quando o Gizmo Quando pula o na carrinho caixa, passa. vocês repararam? Isso, quando... Eu pensei a mesma coisa, eu falei, meu Deus, olha que ator maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Aliás, aquela cena onde ele é atropelado pelo Gizmo lá na loja de brinquedos, ele continua atuando. Quer dizer, ele continua autuando depois, né? Boa, Chico. Suando. Muito bem, muito bem. Ah, excelente. Esse não foi maltratado, não, né, Chico? Esse aí foi Não, esse foi aí... tratado direitinho. Tá bom, eu vou dar o meu troféu aqui, troféu Pesadelo de Natal, que vai pra aquele coral de Natal que fica indo de casa em casa cantando Noite Feliz na janela. Isso pra da mim galera. deve ser um bagulho. Cara, mas deve ser será muito que isso é uma coisa insuportável. que existe na vida? Eu fiquei pensando, isso é deve uma existir. tradição de Natal? Deve existir. Deus do céu, cara. Que inferno. A minha reação ia ser a mesma daquela velha rabugenta lá. Os caras vindo aqui cantar na minha janela, não sei o que, jogar água É, uma quente. sátira do filme foi também isso, né? É esse coral aí. Os caras fizeram zoando o coral. né? É, exato. Pô, que maluquice aquilo. Inclusive, a cena que os Gremlins são o coral de Natal é muito boa, né, cara? É incrível, Eles chegam lá muito bom. de cachecolzinho, de tampãozinho de orelha, né? Cantando a musiquinha. É engraçado, cara. As cenas com os Gremlins são muito criativas. A história do filme é uma maluquice mesmo. Tem pé em cabeça. Mas eu acho que ali foi meio que uma coisa do tipo, cara, vamos inventar situações absurdas aqui e botar esses bichinhos. Porque tem umas cenas muito boas, cara. Tem uma parte ali que é uma referência do Flashdance, cara. Vocês viram? Tem, pois é, ué. No bar lá, No né? bar, O Gremlin é. dançando. Tem uma parte meio Poderoso Chefão ali também, né? Tem várias coisas muito curiosas. Tem várias referências de... Tá ótimo, minha gente. Quem é que vai entregar esses troféus hoje, então? Nossa, silêncio total. É, todo mundo pensou Gremlins, mas ninguém quis falar Não, Gremlins. pode ser Mogwais, então. Você sabe que a palavra Mogwai é chinesa, né? Quer dizer monstros, demônios. É mesmo? Quer dizer, demônio? É. Olha só. Então o nome do porque bicho não deixa de ser um demônio. Ele é fofinho, mas se você não alimentar ele direito, ele vai virar um bicho... Então, diz que tem um prequel, que eu não sei se é esse da série de TV, tá? Eu não sei se é um livro que saiu, um quadrinho, alguma coisa assim, que conta que eles são um experimento alienígena. E os Meu Deus! alienígenas- É, aí o cara quer justificar, né, a presença do bicho. Se É, porque você- como é aí que você você sai do explica Regras aquele Fantásticos. bicho né, aparecendo Não, é do nada? fantástico, você não pode explicar. Não é pra explicar. Melhor não Agora, se explicar, você né? para pra explicar, aí você tem que, ai meu Deus, o que será que esse bicho é? É foda isso. É, tá certo. É, aí tem que racionalizar tudo. né? Eu Fazer prefiro um negócio que virar não ficção tenha a origem. científica do Exato. Gremlin. Eu prefiro que não tenha origem. É, não precisa mesmo. Tá certo, minha gente. É isso, então. Bora para os assuntos aleatórios. Tirem eles daqui! Me ajudem! Me ajudem! Você viu, Frank? Aquele é David Mills. Ele banca o Papai Noel todos os anos. Tirem eles daqui! Tirem eles daqui! Socorro! Tirem eles... Mas o que ele está fazendo agora? Tirem eles de cima de mim! Tirem O que são aquelas coisas de cima dele? Sabe de uma coisa, Frank? Eu penso realmente que devíamos ir agora. Olha lá, por favor, Frank, vamos juntar, vamos. Que vão para o inferno. Frank, vamos embora. Frank. Vamos lá, então. Assuntos aleatórios da semana. Tom, qual é o assunto aleatório? A gente vai continuar ainda no cerne do filme, como se fosse uma extensãozinha da pauta do Andrezinho. Ah, Porque os Gremlins são criaturas míticas que supostamente, segundo uma lenda, habitavam máquinas e aeronaves. E inclusive que tem uma história intrigante que remonta ao início da Segunda Guerra Mundial. Essa narrativa que surgiu, embora muitas vezes tratada com uma certa lenda urbana, possui raízes profundas na cultura daquela época que misturava a realidade com as fantasias durante combates aéreos.
E a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes sobre a história do que, afinal, que caralhas é um Gremlin no meu novo bloco chamado Histórias de Guerra. Piu, 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 piu. Não precisa nem de... Já ajudei aqui o Randy a fazer Vai se deliciar com essa vinheta. Não precisa nem de vinheta, só deixar o teu Tom falando piu-piu-piu aí. Histórias de Guerra. Piu, 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 piu. Olha só, para conseguir compreender a origem das histórias dos Gremlins, é crucial que a gente dê uma navegada ali nos tumultuados anos da Segunda Guerra Mundial. Durante o período, uma parte relevante do final do conflito da Segunda Guerra Mundial foi a entrada dos aviões como mecanismo de combate. E eles desempenharam um papel central durante o conflito. Só que aí as tripulações aéreas frequentemente tinham problemas mecânicos nas suas aeronaves que não tinha a menor explicação, mesmo com toda a manutenção. E aí as tripulações aéreas, quando enfrentavam as condições extremas, né, de mudança de temperatura, desde temperaturas mais frias, altitudes elevadas e até um risco constante ali de você tomar um tiro, o estresse psicológico e emocional era uma constante para essa galera. E os pilotos e tripulantes das aeronaves muitas vezes se viam diante de problemas mecânicos que não tinha ali muita explicação para o que está acontecendo. E aí eles explicavam essas falhas como o surgimento de algumas histórias, inclusive a história de que existiam pequenas criaturas que sabotavam o motor das aeronaves. Era justamente os Gremlins. Então eles eram tipo... uns duendezinhos. Duendezinhos travessos. Exatamente. Que ficavam sabotando os aviões. O Saci da Guerra. Saci. Aquele cara do filme que ele é... Isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse cara. O cara Você vai falar um pouquinho mais sobre esse cara. Isso. Então, Que era o cara xenófobo, que a hora que ele veio, ele fala: os Gremlins existem de verdade, os Gremlins existem. Porque esse cara tava na guerra, né? Essas histórias elas eram contadas por todos os membros das tripulações, e aí era um momento de descontração que mantia os soldados coesos justamente no momento de bastante estresse. Então era uma historinha que ajudava na gestão desse estresse. Então quando eles atribuíam a falha mecânica a esses seres, aos Gremlins, as tripulações podiam encontrar um elemento de controle de uma situação muito estressante, muito incontrolável, transformando esses eventos em histórias engraçadas e fantásticas. É compreensível que os caras fizessem isso, porque você imagina, a aviação naquela época tava no início, né, cara? Então os aviões eram muito frágeis mesmo, os negócios deviam quebrar o tempo inteiro. E aí, né, o piloto, tem que dar seu jeito ali de, né, lidar com isso. E aí vem a parte da superstição e tudo, né? Mistura tudo aí. E aí, o exército britânico e depois o exército americano e até mesmo os alemães compartilhavam histórias sobre criaturas diversas, né, que sabotavam e faziam de tudo para que os ataques aéreos dessem errado. E acabou formando ali os Gremlins como se fosse uma expressão cultural universal nesse momento crítico. A criação do mito dos Gremlins durante a Segunda Guerra tem diversas origens. Uma das teorias mais aceitas sugere que existia a história do escritor britânico chamado Roald Dahl. Desempenhou um papel muito importante na popularização dessas histórias e dessas criaturas. O Roald Dahl é um cara que nasceu em 1916, que teve carreira militar notável durante a Segunda Guerra Mundial, que era um piloto do exército britânico e experienciou em sua primeira mão os desafios e os perigos dos voos durante a guerra. E aí, ele que estava lá no meio das rodas de conversa que falava que a aeronave quebrou e a minha aeronave quebrou também. E então ele ouvia as histórias de todo mundo, juntando a sua experiência pessoal, e ele era um cara muito talentoso para contar histórias. E foi aí que ele começou a centralizar essas narrativas dos Gremlins na criação de um mito.
Em 1942, ele escreveu uma série de contos que foram publicados pela revista The New Yorker. Esses contos apresentavam os Gremlins como pequenas criaturas travessas que habitavam o interior das aeronaves e causavam essas falhas mecânicas só de sacanagem, só pela risada, como os bichinhos do filme. Olha aí. O mais notável desses contos foi o conto principal chamado The Gremlin, que inclusive foi comprado os direitos desse livro, desses contos, pelo Walt Disney, e que investiu no lançamento de um livro ilustrado sobre os Gremlins. Em 1942, o toque do Roald Dahl foi o de pegar esses Gremlins e conseguir caracterizar eles numa personalidade, né? De falar não só a atribuição de que eles sabotavam, mas contar a personalidade deles e por que eles sabotavam. Destacando, né, a natureza deles de serem bastante travessos ali, mas ao mesmo tempo muito simpáticos. Que era aquele lance do filme, né? Eles eram muito sacanas, eles se vestiam, eles colocavam uma cartola, eles se inspiravam em personagens, eles eram bastante interessantes. E ele desenvolveu essa mitologia em torno dessas criaturas, dando essas personalidades e características únicas para cada um dos Gremlins. Ah, então existiam individuais os Gremlins? Tinham nome e tudo? Olha Sim. Cara. Os Gremlins do conto eram descritos como seres pequenininhos, com orelhinhas pontudas e olhos brilhantes que habitavam as asas dos aviões. O enredo principal do conto dos Gremlins girava em torno de um cara chamado Gus, da Royal Air Force, como o Roald Dahl, que encontrou os Gremlins pela primeira vez. Em vez de retratar os Gremlins como vilões, o Dahl apresentou eles como seres curiosos e inquisitivos. E essa abordagem única ali, para aquele tipo de ser, acabou humanizando os Gremlins e dando uma dimensão emocional que ia não só além do vilão, né, do filme, mas também como uma figura simpática. A história não oferecia só uma explicação folclórica para as falhas mecânicas, mas também apresentava os Gremlins como aliado dos pilotos britânicos na luta contra os nazistas. E aí, o Roald Dahl conseguiu inserir os Gremlins num efeito cultural da cultura aeronáutica da época e depois acabou expandindo para o universo dos exércitos e depois para o meio da população. A exposição dele como piloto acabou conferindo a autenticidade dessas histórias porque ele compartilhava experiências semelhantes com os outros membros da Força Aérea Britânica. E a linguagem vívida do cara, a habilidade dele em capturar a imaginação do público, contribuía significativamente para a popularidade dos seres dos Gremlins. E aí a colaboração dele com o Walt Disney para a produção do livro ilustrado e uma possível adaptação cinematográfica demonstrou o alcance e o impacto que essas histórias rapidamente tiveram na cultura popular. Só que a adaptação cinematográfica não deu certo naquela época, mas ainda assim a semente estava plantada de que em algum momento no futuro esses serizinhos acabariam se tornando filme e entrariam na mídia mainstream, querendo ou não. E aí, embora o Dahl tenha desempenhado ali um papel central na popularização dos Gremlins, é importante reconhecer que as histórias sobre essas criaturas não se limitavam às contribuições desse cara. Outros países envolvidos na guerra também compartilhavam relatos semelhantes, sugerindo ali que existia, de certa forma, um instinto coletivo, um conhecimento coletivo, uma universalidade nas experiências entre os aviadores durante o conflito, o que ajudou bastante à globalização dessa história. E a psicologia por trás da criação e a propagação do mito dos Gremlins foi super legal. Durante a Segunda Guerra, o estresse e a ansiedade dessas tripulações tiveram, com essa história dos Gremlins, um alívio. A incerteza da sobrevivência, né, todas as missões que eles entravam e as condições adversas dos voos acabavam alimentando essa necessidade de explicação quando se tratavam de eventos imprevisíveis. Conseguir personalizar os problemas mecânicos como ações dos seres místicos e conseguir ali um certo alívio cômico. E aí hoje, o mito dos Gremlins continua tendo esse fascínio, né, essa inventalidade toda, só que as interpretações variaram consideravelmente. Enquanto alguns consideravam que essas criaturas eram simples expressões da imaginação coletiva, há aqueles que consideram os Gremlins seres mitológicos que de fato influenciaram os eventos durante a guerra, como o cara do filme. Algumas histórias sugerem que essas criaturas, longe de serem meramente folclóricas, poderiam de fato ter
sido entidades sobrenaturais que de alguma forma interferiam nas máquinas de guerra. Uma das facetas mais intrigantes dos Gremlins é realmente essa expressão em diversos países diferentes. Embora a visão mais conhecida tenha sido na mitologia britânica, há relatos das criaturas por todo mundo. A cultura também ficou presente na parte estadunidense, também teve na parte japonesa e também na alemã, como personagens um pouco mais simpáticos e muito menos maliciosos. Então eles eram muito mais puxados pro Mogwai do que pro Gremlin em si. Certo. No final das contas, os Gremlins acabaram transcendendo o contexto original e acabou entrando pra cultura pop de uma maneira ali bastante curiosa. A partir dos contos do Doll e do investimento do Walt Disney, os Gremlins acabaram se tornando filmes, literatura e até jogo de videogame. Chegando ali em 1994, sendo dirigido pelo Joe Dante, e o tema do nosso filme, os Gremlins se tornaram o centro das atenções, retratando essas criaturas bastante caóticas, fazendo ali estragos na pequena cidade. Esta adaptação cinematográfica, embora seja uma ficção, conseguiu manter viva uma tradição de uma invenção folclórica que surgiu num momento bastante difícil da nossa história, como seres que, apesar do caos e da adversidade, podem ser bastante divertidos. É esse o meu tema da semana. Um beijo. Muito bom. Eu não fazia ideia que esse negócio existia. Inclusive, na hora que o cara começa a gritar no filme lá, são os Gremlins, não sei o que, eu fiquei pensando, falei, pô, mas... Por que ele tá falando isso, né? Exato, é só pra dar um nome pros bichos, né? E aí, depois que eu tava fazendo a pesquisa aqui também, acabou que eu caí numa dessas partes aí, né? E o cara fala, né? O Chris Columbus lá, ele fala que era uma lenda e tal. Antes de gritar, o cara fala dos Gremlins. Fala. Ele comenta deles, não ele botou fala, no carro, não tá ele fala mesmo. Mas é até esquisito o jeito que ele fala, porque ele fala, ele vai... O cara tá tentando fazer o Fusca pegar, né? E aí o cara fala assim, esse carro estrangeiro, não sei o que e tal, e os Gremlins ficam... Não é nessa hora que ele fala? Tipo, Isso, mas é a questão do veterano de guerra, né? Falando as maluquices dele, que o né? cara Cara maluco, ninguém liga pra ele, entendeu? Mas eu achei que aquilo era uma coisa que vinha do próprio filme, mas depois é legal você ver que conecta, né? Porque o cara é um veterano de guerra. Um veterano de guerra. Isso, então ele já vem, né, frustrado ali com a coisa de estrangeiro, porque foi militar, esse cara tem essa loucura de achar que estrangeiro é inimigo, e aí mistura com essa coisa da superstição lá dos Gremlins, então acaba que conecta bem. Isso aí tá na cultura popular, né? Até influenciou aquele episódio do Além da Imaginação, que é o monstro destruindo o avião em pleno voo. É verdade, sim, também. Mesmo, porque ali não é um Gremlin, né? Acho que eles não tinham tecnologia pra fazer um Gremlin e botaram um abominável homem da neve. Roupa de... Exato. Mas o objetivo acho que era assim, retratar um Gremlin ali. É isso mesmo. Muito bom. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora. 1, 2, 3, 4, 5 novos. Agora posso levar um. Não sei não, Pete. Ei, olha aqui. Esse aqui tem uma listrinha na cabeça. Oi, beleza? Ai! Não é incrível, Pete? É, chocante. Vamos lá então, Dudu. Qual é o assunto aleatório da semana? O que rima com Natal? Eu fui muito grosseiro agora na minha cabeça. Nossa, eu não vou nem falar. Animal rima com Natal. Game show animal. Tô brincando. Não vai ser. Já fiquei preocupado aqui. Vai ser censurado. Isso que vai acontecer. Sacanagem. Não vai ser. Esse ano não. Eu perguntei pro Chi como que ele gosta de comer ovos. Ele não quis falar pra gente como é que é o ovo que ele come, porque é um ovo diferente. É um ovo vegano. Mas eu vou falar sobre ovos de animais. Os ovos esquisitos aí dos animais. Ovos esquisitos? Sim, ovos diferentes. Tá bom. Vamos lá então. Professor Dudu ensina o mundo animal. Então, por exemplo, ovos de alguns tubarões
À primeira vista, parece um saquinho amarelo translúcido que envolve o corpo de um girino desconhecido. Um ovo de tubarão pode ser apelidado como bolsa de sereia. Não tem um formato padronizado e, apesar de ter, por exemplo, um formato meio que retangular, com curvas nas pontas, existem outros desenhos que já foram observados também. O tamanho é que varia. A maioria das espécies bota os ovos que alcançam o tamanho de uma mão humana adulta ou registros de ovos de tubarão com mais de 2 metros de comprimento. O quê? Alguns registros de ovos de tubarão com mais de 2 metros de comprimento. Porque aí teria mais filhotes ali dentro. Que isso, cara? Que maluquice. Ah, não é só um filhote, teriam mais filhotes. E a mãe coloca os ovos e acompanha eles até descer ao fundo do oceano. E aí, quando chega no fundo do oceano, a mãe vai embora e deixa os filhotes lá até eclodirem. Certo. E eles já nascem prontos né? Já nascem com tubarõezinhos prontos. Em alguns casos, tem 2 ou mais filhotes de tubarão dentro do mesmo ovo. E aí eles atacam uns aos outros até que apenas o mais forte sobrevive. Meu Deus, cara. Tubarão é um bicho bem... Mas todo tubarão é só um tubarão específico? Não, em alguns casos que colocam mais um ou mais bebês, não sei se estão todas as espécies, aqui está generalizando. Tá bom. Tem o peixe-bocão de cabeça amarela. O peixe-bocão de cabeça amarela, o mais característico aqui não é, na verdade, o formato dos ovos, mas o jeito que esses ovos são chocados. O macho é responsável por carregar e proteger os ovos na própria boca durante o período de desenvolvimento até que os ovos vão eclodir. Então, nesse tempo, o macho não se alimenta, fica subnutrido para garantir a segurança dos filhotes. Então, a fêmea coloca os ovos, o macho vai lá, põe os ovos na boca e carrega entre 300 a 500 ovos na boca até chocarem. Olha aí. É uma maneira de proteção aí, né, dos filhotes, da cria, que evitando que os animais, que os ovinhos sejam predados, né? É por isso que é o peixe-bocão? É, o peixe-bocão, um bocão de cabeça amarela. Então, mas é por isso que ele chama bocão? Porque ele põe os ovos na boca e carrega na boca. Ele tem um bocão lá pra carregar. 300 a 500 ovos não é uma quantidade muito pequena. Deus do céu, cara. Por isso que ele é o bocão. Tá certo. Tem o kiwi, aquela ave na Nova Zelândia. A questão do kiwi é que ela tem o ovo mais desproporcional da natureza. Por que desproporcional? Desproporcional porque o ovo é 6 vezes maior do que o normal para uma ave do seu porte. Então, se fosse uma ave do tamanho do kiwi, coloca um ovo 6 vezes menor que o dele. O kiwi é que tamanho? É o tamanho da codorna? O kiwi parece do tamanho de uma galinha. Tá, então o ovo dele é 6 vezes maior do que um ovo de galinha? Isso. Deus do céu, cara. Isso. Esse ovo pode ter até 20% da massa corporal da mãe. Gente ou 1/3 do tamanho de uma ave adulta, de um kiwi adulto. 1/3. A gema também é maior do que entre todas as aves. Essa gema tem uma proporção de 65% em relação à clara. Nossa. E na maioria das aves, essa proporção é de 35% a 40%. A fêmea põe o ovo uma vez por ano, né? Sacanagem, deve botar mais. Sacanagem, exato. E aí esse ovo tem o maior período de incubação de todas as aves também, que demora 80 dias para até nascer. E para produzir um ovo tão grande, a fêmea precisa comer 3 vezes mais do que o normal e devido ao tamanho do ovo, ela não consegue se alimentar por 2 ou 3 dias antes da postura. O ovo ocupa todo o espaço ali na cavidade celomática da ave. Cara, que doideira. Por que é desse tamanho? Porque então, tem algumas teorias por conta da área que os animais vivem, que são áreas desérticas e muito inóspitas. E aí o animal, ele é grande porque se ele nascer pequenininho, o filhotinho já nasce adolescente. Entendi. Por isso que ele fica muito tempo no ovo. Ele já nasce pronto para fugir, para correr, para ficar independente. Se ele ficasse pouco tempo, ele ia nascer muito dependente da mãe e aí eles seriam predados facilmente. Entendi. Cara, tem um raio-x aqui de um kiwi com o ovo dentro. Isso, exatamente. Tá é 1/3 do kiwi. Exatamente. Inacreditável, cara. Inacreditável. Tem a arraia, que os ovos desses animais são chamados também de bolsa de sereia, tipo do tubarão, com forma retangular, tipo envelope.
com projeções em tubo que saem pelos 4 cantos por onde a água passa para chegar até o embrião, levando oxigênio e nutrientes para finalizar seu desenvolvimento. Se você vê um ovo de arraia aí, parece um alien. Nossa, cara. E além disso, essas projeções prendem o ovo ao substrato, impedindo que esse seja levado pela correnteza. E o embrião vai se desenvolver no interior do ovo e no momento do nascimento, ele abre uma das bordas da extremidade, saindo diretamente para a vida livre. São os ovos das arraias. Bonitinho. Temos aqui mamíferos que botam ovos, né? Temos 2 exemplares aqui. O ornitorrinco, sim, que as fêmeas escavam tocas e fazem a postura de 1 a 3 ovos semelhantes aos dos répteis, com uma casca meio escamosa. Quando os filhotes nascem, eles têm cerca de 18 milímetros e se alimentam lambendo o leite que escorre da glândula nos pelos na barriga da mãe, já que ela não tem mamas. Além do ornitorrinco, tem a equidna, que junto com ele é um membro dos monotremados, né, que são os mamíferos que põem ovos. E esses são animais da Austrália. Claro. Após o acasalamento, uma equidna coloca um único ovo, com a casca macia e coriácea. Parece um corinho ali, com o tamanho de uma moeda de 10 centavos na sua bolsa. 10 dias depois, eclode um ovinho do bebê equidna. Só um ovinho com o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Cara, esse equidna é dos bichos mais esquisitos. Esquisito também, é. Que eu já vi na vida. Olha isso aqui, cara. Ele é tipo um porco-espinho, narigudo, e ele tem uma mãozinha esquisita. Que bicho escroto. Deus do céu, a Austrália é isso aí, né? É, a Austrália tá aí. E eu vou falar de alguns ovos mais bizarros que as pessoas comem. A gente está acostumado, né, com o ovo de galinha, e a gente também conhece os ovos de peixe, né, que são conhecidos, né, como caviar. E o ovo de codorna também, que é um ovinho, ovo de codorna. Ah, de codorna, né? Então, um bom ovinho também. Ok, um bom ovinho. O ovo de caviar é uma iguaria bastante cara, que agrada muita gente. E o mais caro é o caviar de beluga, chegando a custar $4.000. Não, $4.000 o quê? Quilo? O quilo. O preço é tão alto porque o beluga está ameaçado de extinção. E aí o preço tem que ser caro porque fica comendo esse trem. E geralmente o que eles consomem mais são os ovos de peixe voador que estouram na boca na hora de comer. Sim, isso é o que tem no japonês. Você já comeu esse aí, então? Já, isso é relativamente comum em restaurante japonês. São os mais comuns. É meio laranjinha, né? É bom comer porque ele estoura na boca e a sensação é boa, é isso? Ele faz um crocantinho ali na textura. Tem muito gosto, né? Gosto de peixe. Geralmente são colocados em sushis. Isso é bem e os ovos de salmão são maiores e podem ser usados também, ou comidos em sushis ou comidos puros. Isso eu nunca vi. Tem o ovo do emu, que é um animal característico da Austrália, que muito semelhante ao avestruz, por causa do seu tamanho, né, do pescoço, e do pescoço longo. E os ovos têm uma grande demanda porque eles são muito bonitos, eles são azulados ou com um verde esmeralda e chegam a pesar quase que 900 gramas. Caramba! E equivalente a 12 ovos de galinha. E é comum comer ovo de emu na Austrália. Os ovos do emu têm 50% clara, 50% gema e são sempre versáteis, podendo ser usados para fazer variados tipos de pratos, desde café da manhã até sobremesa. Você pode perguntar para a Andy depois se ela já comeu. É meu. Ovo de emu. É bem bonito mesmo, gostei. Temos o ovo de gaivota, que é uma ave comum em vários lugares do mundo, né? E seus ovos têm uma demanda grande, porque são mais ricos com nutrientes do que os ovos de galinha. Então, países litorâneos, onde tem a presença de gaivotas, eles consomem aí ovos de gaivotas. Quando são cozidos, a textura fica cremosa. E também podem ser fritos, escaldados, mexidos e servidos com carne. Como ele é cremoso, também serve para panificação e adiciona uma leveza extra no alimento. Isso é comum? Eu nunca ouvi falar isso. Isso é relativamente comum? Países litorâneos comem ovos de gaivota. Como assim, país litorâneo? Onde ocorre isso aí? A gaivota é um animal litorâneo. Mas... Eu não sei de onde especificamente tem, não. Tá falando aqui que tem vários lugares. Essa parte culinária, assim, eu nunca ouvi falar, não. Vários lugares do mundo aqui tá falando. Curioso. Os ovos de tartaruga. A tartaruga também coloca ovos, e os ovos se tornaram comuns nos cafés da manhã nos Estados Unidos.
Ah, não é possível. Sim, só que foi proibida a venda e consumo e produção em alguns estados. De tanto que era consumido. Que isso? Além dos Estados Unidos, a Nicarágua também tem essas proibições porque os ovos são bastante procurados. Com isso, autoridades devem preservar as espécies de tartarugas. No Brasil, eles são consumidos na Amazônia. E já me falaram que o ovo de tartaruga é meio adocicado. Que doideira. E eu acho muito estranho. Não deve ser bom, não. Sei lá. Então, tá falando aqui, ó, o sabor é viscoso e menos apetitoso em comparação com outros tipos de ovos. Em alguns países também consideram o consumo de ovo de tartaruga como algo afrodisíaco. Sempre tem alguém que leva pro lado. Sempre tem. Vamos falar só mais dois. O crocodilo, onde na Jamaica e na Austrália, a carne e os ovos são populares. E aí, o pessoal começou a comer tanto que o animal começou a ficar ameaçado. Putz. Então, ovos de crocodilo são cozidos ou adicionados aos pratos. E nas Filipinas, a maneira mais popular de comer ovos é transformando eles em sorvete. Se você for na Filipina, tomar um sorvete, pode ser que você esteja comendo sorvete de ovo de jacaré. Gente do céu. Tem que ficar atento pra isso. Vocês já comeram um ovinho chamado escamole no México? Quem teve no México aí já comeu escamoles? Cara, escamoles, não tô lembrando não. Eu já era vegano já. Escamoles são pratos fritos com especiarias ou comidos juntos com tacos e omeletes no México. Os escamoles são ovos de formiga. Depende da formiga e o ovo varia com o tamanho. Por exemplo, os ovos de formiga vermelhas da Tailândia são maiores que os ovos típicos de outras formigas e podem ser usados em saladas, cozidos, omeletes comidos sozinhos. E no México é uma tradição, desde a época dos astecas, comer os escamoles. Você deve ter comido aí e nem percebeu. Não. Às vezes tá lá no meio do omelete, do taco, você não viu. Ó, eu coloquei aqui escamoles, apareceu a sugestão de busca aqui, ó. Prato estranho, comida bizarra, alimentos estranhos. Cara, larva na comida. Ah, não. Aí não. Às vezes o Xi já comeu também escamoles aí, não tô sabendo. É uma boa pergunta, Xi. O vegano pode comer inseto? É uma escolha pessoal aí, né? Eu não comeria. Mas seria aceito. Porque você teria que coletar isso, né, de alguma forma. E os ovos estão lá para garantir a perpetuação lá da colônia e tal. Em alguns produtos que a gente consome, partes de insetos são aceitas. Eles vêm juntos, né? Muita parte, eu diria. Exato. Então, assim, partes de inseto? Parte de inseto com asa. Corantes são de origem animal. Ah, tá. Entendi. Tem chocolate, tem pedacinho de inseto, chocolate. Essa história do chocolate. Eles são triturados. Não é eu história, acho é verdade. Que não. São triturados no meio do cacau lá. O cara não vai ficar catando inseto. Eles fazem parte do processo. Faz parte. Só tem uma quantidade mínima aceitável. Não, quantidade máxima aceitável, né? Máxima aceitável. É tudo proteína. Entendi. Faz parte. Coisas que a gente preferia não ficar sabendo, né? É isso, meu assunto aleatório. Tá bom. Tá muito bom. Depois desse tanto de ovo esquisito aí, a conclusão que eu cheguei é que o melhor ovo é o ovo de Páscoa, viu, cara? Ovo de Páscoa. Resto, muito bicho esquisito, muito ovo nojento. Tá ótimo. Bora então pro próximo assunto aleatório. Pronto, aqui está. Pare com isso, seu mal comportado. Gatinho. Minha perna. Gatinho feio começou a comer antes de todos chegarem aqui. Vamos, velho Bill Dollar. Aí está o Bill Dollar. Mamãe vai preparar algo gostoso para você comer. Todos estão aqui. Muito bem, largue o casaco da mamãe. Vamos lá, Chico. Vamos encerrar aqui o nosso especial de Natal, que não teve nada de natalino. Não, é verdade. Ninguém nem lembrou que era um negócio de Natal. Ninguém falou nada de Natal. Ninguém falou nada de Natal, não, mas fala estamos Natal. aí. Mas eu vou
Vou trazer um assunto então que pode ser visto como um presentinho para as pessoas que gostam de animais, né? Excelente. Eu vou aproveitar presente de Natal oportunidade para todos nós. Então, aproveitando o ensejo, vou trazer um assunto de interesse público, que é o conceito de guarda responsável. Você ficou incomodado mesmo, né, Chico, com esse negócio do filme? Cara, mas ficou realmente incomodado. Estão me controlando aqui pra eu falar um monte. Então, antes eu queria lembrar a você, ouvinte, pra adotar e não comprar um bichinho, né? Tem tanto cachorro e gato precisando de um lar, não precisa comprar um bichinho só porque você quer uma raça específica, né? Porque assim, você só incentiva o comércio de animais quando há tantos outros em estado de abandono aí. A Organização Mundial de Saúde estima que nas grandes cidades há praticamente um cachorro abandonado para cada 5 habitantes. É muito abandono, gente, né? Quando você compra um animal, você acaba incentivando o surgimento de criadores irresponsáveis que usam as fêmeas para gerar várias linhagens de filhotes para vender, sem cuidado, sem critérios. Você acaba aumentando o abandono de bichinhos que vão parar na rua ou são sacrificados. Enfim, não compre, adote. Mas, antes de adotar, você tem que entender o que é a guarda responsável. A guarda responsável de animais vai, além de simplesmente dar amor ao bichinho, envolve o cumprimento de deveres legais e éticos para garantir o bem-estar dos seus pets. Então é importantíssimo entender esse conceito antes de decidir adotar um animal de estimação, porque existem responsabilidades e deveres associados a isso, né? Muitas pessoas acabam pegando o animal por impulso, sem levar em consideração alguns fatores extremamente importantes para tomar essa decisão. Foi o caso lá do pai do Billy, né, no filme. Exato. Quando você se torna um tutor de um animal, você está assumindo o compromisso de proporcionar condições de vida adequadas a ele, ou seja, isso implica em garantir uma alimentação de qualidade, com acesso à água limpa e fresca, assegurar um ambiente limpo, higienizado, protegido contra o clima e também contra perigos externos. Você se compromete a manter as vacinas em dia, oferecendo um espaço para que proporcione conforto e distração também para o animal, né? Além, é claro, muito amor e carinho. Isso tem um custo também, que muita gente não leva em consideração na hora de que coloca um bichinho dentro de casa. Ração, vacinas, castração, visitas ao veterinário, antipulga, vermífugo, coleiras, guias, banhos e tosas, brinquedinho, petisco. Enfim, você precisa ter certeza de que é capaz de arcar com esses custos a longo prazo. E a curto prazo também, porque é melhor você gastar dinheiro hoje com uma ração de boa qualidade, né, uma super premium, do que ficar gastando com medicamentos e tratamentos se o seu pet ficar doente no futuro. É muito mais barato você pagar, sei lá, R$300 por mês numa ração de boa qualidade do que gastar com internação em hospital no futuro. Esses tratamentos geralmente duram semanas, os medicamentos são muito caros e ficam mais caros ainda dependendo do tamanho do seu animal, né? É isso aí. Outra questão que você deve ter em mente na hora de trazer um bichinho para dentro da sua casa e da sua vida é se você tem tempo suficiente para cuidar desse animal de estimação, né? Porque não é só colocar água e comida e pronto, ele vai ser feliz. Não é assim que funciona. Se você sai de casa às 6 da manhã para trabalhar, depois vai para a faculdade, vai para academia, volta para casa lá pelas 11 da noite e dorme, então você não tem tempo para o seu bichinho. Se você tem um cachorro, você tem que andar com ele pelo menos 1 hora por dia, né? Porque esse passeio é importante para cuidar da mente e do corpo dele. Senão eles começam a sofrer com ansiedade, tédio, acabam comendo mais do que devem, né? Isso pode levar a problemas como obesidade, diabetes e por aí vai. Eles também podem desenvolver comportamentos indesejáveis por conta de estresse, ansiedade e raiva. Fala isso pro Drogo. Meu cachorro que ele não acha que ele tem que passear 1 hora. Ele simplesmente não quer passear. Quer ficar em casa na dele. É um cara bastante caseiro. E quando é que ele vai no banheiro? Ele faz em casa também. Ah, tá bom. Então ele é um cara caseiro. Aí já é uma questão para a nossa amiga lá, petleira, Carol. Não, tem alguns cachorros que não gostam de sair de casa, não gostam de passear, tem preguiça, não tem... Esse aí vai do indivíduo. Espaço, né? Drogo é mega preguiçoso. Tem alguns cachorros que necessitam de bastante exercício, senão eles vão ficar obesos mesmo, aqueles beagle, cachorros que precisam... até pra manter o peso do cachorro, você tem que pra manter o peso, o beagle precisa muito, eles têm muito tendência à obesidade. Cachorros muito elétricos, né? Os retrievers, os labradores, border collies, são cachorros que precisam de gastar energia. E isso é mentalmente importante para eles.
E tem esses cachorros menorzinhos que são criados, né, para apartamento, essas raças menores. Geralmente, volta e meia, aparece um que não gosta de passear, de interagir, nem nada. Faz parte das peculiaridades de cada animal, né? Eu me identifico com esse cachorro. É de indivíduo mesmo. Porque mesmo você, desde pequenininho, passeando com ele todos os dias, o cachorro não gosta. Mas mesmo sendo caseiro, você tem esses cuidados, né? De proporcionar distração, estímulo mental e por aí vai, né? Outra pergunta que você deve se fazer é: eu sei cuidar desse animal? Eu entendo quais são as necessidades dele, né? Eu sei qual é a natureza dele. Ninguém sabe. Como assim? Eu sei que alimentos são seguros para ele, que alimentos fazem mal, quais são as necessidades nutricionais dele, que cuidado eu devo ter para cuidar da saúde dele, né? Qual que é o comportamento esperado dele, sei lá, que tipo de rotina ele deve ter, o que a gente tem que fazer com relação a cuidados veterinários anuais, quantas vacinas tem que tomar por ano, de acordo com a idade, os remédios preventivos que seriam bons manter, né, sempre em dia, se eu estou disposto a castrar esse animal para reduzir o problema do abandono e etc. Até coisas simples do tipo, né, que planta que você tem em casa, porque a gente teve um problema aqui com das nossas gatas aqui, ela comeu uma planta, eu não sabia que a planta era tóxica e ela ficou mal mesmo, tive que levar no veterinário e tudo. Sim. Mas ela comeu uma vez só e ficou mal, ela foi comendo aos pouquinhos e foi intoxicando aos poucos? Não, isso é curioso, porque é uma planta que teve aqui em casa durante muito tempo e a gente já tinha visto ela comer algumas vezes e ela vomitava um pouquinho. Era a única coisa que acontecia. Mas ela, não sei se é porque ela tá ficando mais velha, e eu não sei se ela comeu muito, eu não sei o que aconteceu. Mas ela comeu e teve diarreia, mesmo. Né? E aí desidratou e ficou mal mesmo. Ficou uns 3 dias, não conseguia nem comer direito e tal. Essas plantas, ou elas podem ter substâncias que vão se acumular no fígado e elas não vão ser facilmente metabolizadas, ou algumas se acumulam nos rins e elas, por não serem facilmente excretadas, elas vão se acumulando e vão prejudicando os órgãos. Então pode ser com o tempo, entendeu? Ela foi comendo e tal, hora chega uma hora uma hora o problema chega. Entendeu? Pois é. E foi um susto danado. E quando é tóxico assim, é mais assim, questão de produto químico, veneno, que ele age muito rápido, do que planta que você vai comendo aos pouquinhos, ou alimento que é tóxico também, chocolate, uva, tempero, alho, sal, cebola, essas coisas. Cebola tóxica que vão acumulando ali com o tempo. O André gostou dessa informação. Não tenho em casa. Exato. Tanto é que lá na ONG a gente tem uma lista de plantas que devem ser evitadas. A gente entrega junto com o gato. Ah, olha aí, tá vendo? Isso. É isso aí. Tem todo um cuidado, né? É. Outro ponto a ser considerado é o espaço que você tem na sua casa, se ele é adequado para o animal de estimação que você tem. É. Né? Você não vai botar um dog alemão num apartamento de 6 por 6 metros, né? Aí eu já vi, viu, cara? Aqui onde a gente mora, os apartamentos são bem pequenos e você vê cada cachorro gigante que você fala, cara, como que esse cachorro cabe nessa casa? Pois é. E assim, tudo bem, se é o que você tem, que você pode fazer por ele, você pode sair com ele para ele poder, né, passear na rua, aí sim. Mas é uma sacanagem em termos, igual você tá falando. Se o cachorro, por exemplo, tem uma rotina que ele sai de casa e fica um tempão fora de casa, é verdade. Não tem problema. Eu perguntei isso uma vez pra Carol, Pet Lady, e ela falou a mesma coisa. Ela falou que, por si só, isso não é um problema, né? Se a pessoa tiver o cuidado de sair com o cachorro, ele tiver a oportunidade de andar e tudo. Então, o fato de ser pequeno, por si só, não é um problema. O problema é se você não tem esse cuidado, né? Larga o cachorro lá e realmente vai ser zoado. Porque um dog alemão defeca 1 quilo de fezes. Não tem como ficar dentro de casa um negócio desse, né? Vai ficar nos apartamentos. Acha tapete higiênico. Não tem como. Do apartamento. Tinha um vizinho meu que ele tinha 2 labradores. O apartamento era pequeno, cara. Não dá pra ter 2 labradores, não. 2 golden. É, cara. O cara nunca mais deve ter precisado comprar tapete na vida dele, porque todo dia ele tinha um novo. E não é questão só de espaço também, assim, se você tem um quintal grande, mas você não brinca com o seu cachorro, também não tá na mesa, tá errado, né? Ele não vai na rua só pra poder ter espaço, né? Ele tá se exercitando, ele tá se distraindo mentalmente, tem muitas coisas envolvidas aí, né? No caso dos gatos, as janelas e muros são a prova de fuga na sua casa? Isso é essencial. Aí é uma coisa polêmica. Gato não deve ter acesso à rua, gente. Eu sei que tem gente que fica com peso na consciência de não deixar os gatos darem aquela voltinha, né? Só muda de ideia quando o gato não volta mais. Né? Porque morreu atropelado, porque caiu numa lança, porque caiu do muro, porque foi envenenado, porque foi morto por um cachorro, porque cruzou caminho de gente ruim e por aí vai, né?
E mesmo que seu gato volte, você precisa levar em consideração que ele ficou exposto a doenças, né? Como a esporotricose, raiva, a PIF, né? A FIV, que é a AIDS felina, e a FeLV, a leucemia felina. Então, ter telas em casa ajuda a evitar que eles caiam das janelas também, né? Muita gente acha que gatos são espertos, que sabem se equilibrar. Tudo bem, mas acidentes acontecem. A gente que trabalha nessa casa ouve relatos frequentes de gatos que caíram ou porque se jogaram pela janela por medo de fogos de artifício, medo de uma visita. síndrome. Isso na medicina veterinária é uma síndrome. Exato. Síndrome do gato paraquedista. Pois é. Mesmo? Sim. É sério? Porque os gatos, frequentemente, quando não tem tela de proteção, ele pode cair porque ele se distraiu, porque ele foi querer pegar algum bichinho. Não percebe, né? E assim, você pode ter um espaço pequeno, você também pode gatificar o seu ambiente, né? Você pode proporcionar um enriquecimento ambiental direcionado ao seu gato. Você pode instalar tocas, prateleiras, pontes, escadas nas paredes para eles subirem, arranhadores, aquelas plantinhas que eles podem comer, né? Chamada graminha para gato. Tudo isso ajuda a ele não ter que sair do ambiente dele, né? Outro ponto crucial que tem que ser levado em conta antes de adotar um animal de estimação, ele se encaixa no seu estilo de vida, nas suas prioridades de vida, né? Por exemplo, como eu disse há pouco, se você leva uma vida ocupada, só está em casa para dormir, então melhor não ter um cachorro, não, nem um gato. Aliás, não ter nem a planta, porque provavelmente você não vai ter tempo de regar também. Exatamente, vai ter nada, né, cara? Mas assim, se você costuma dar muita festa em casa, sabe, gosta daquele agito, aquela bagunça em casa, talvez seja melhor não ter um gato, porque isso pode ser uma fonte de estresse para ele, né? Cachorros costumam ser mais sociáveis, vamos dizer assim, né? Sei lá, se você costuma viajar muito pra praia, no interior e tal, talvez seja melhor ter um cachorro que você pode levar com você no carro. E o gato já não gosta muito de sair do terreno dele, né? Tem a ver com a sua vida também, as suas prioridades, né? Vamos dizer que aparece uma oferta de trabalho em outro país. O que você faz com seus pets? Você leva com você? Você deixa com a mãe? Claro, leva. O que você faz? Você devolve? Não, leva. Tem que levar. Exato. Tá aí o André que deu o melhor exemplo disso, né? Tem que levar, pô. Tem que levar. Não tem outra possibilidade. Mas tem casos, por exemplo, de gente que adotou os pets quando era solteiro, depois se envolveu com pessoas que não gostavam de pets e simplesmente abandonaram os gatos lá no apartamento e foram embora. Pô, aí não. Abandonou no apartamento. É muito triste, assim, sabe? Esse negócio de abandonar bicho, aí é uma sacanagem. Nossa, não sei nem falar. Tem também os imprevistos, né? O que você vai fazer? Já aconteceu muito aí na época da pandemia. O que você vai fazer com o seu pet quando você perde o emprego e começa a passar por dificuldades financeiras? É isso aí. Considerar isso também, né? Exatamente. Isso aí. Tem que ter um plano B, recentemente teve um caso de uma tipo pessoa que ficou doente. Não pode mais cuidar do pet. Então ela decidiu devolver para ONG. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente toma a decisão de assumir a responsabilidade por essa vida, né? Isso. Imprevistos acontecem, mas tem que ter essa ideia, tá bom, o que eu faço caso dê tudo errado aqui, pra onde que eu levo, como é que eu sei que vai ser bem cuidado, né? Porque não pode abandonar, largar no apartamento e ir embora, aí não. Aí tem gente que pode estar pensando, então só gente rica pode ter pet, porque eu não tenho condições de pagar R$400 por mês de ração, eu tenho 2 empregos, não tenho tempo de ficar passeando na rua, sei lá, eu moro em aluguel, não vou ficar gastando dinheiro com gratificação e tal. Então, veja, não é sobre isso que se trata a guarda responsável, né? Porque tem muita gente rica que não deveria ter pets. Também. Nem filhos, pela verdade. Tem sempre que considerar aquela questão, né? Você tem condições de dar uma vida digna para esses animais? Condições não são só financeiras, né? E também existem rações premium, super premium, que são mais acessíveis, né? Governos estaduais também costumam ter programas de atendimento a famílias de baixa renda para vacinação, castração dos animais e coisa e tal. E essa gratificação que eu falei agora há pouco não precisa ser feita com móveis planejados. Pode ser uma coisa simples, como caixa vazia, estantes usadas e por aí vai, né? Agora, tem gente que acha que tudo isso é frescura. Que meus pais não fizeram nada disso, os cachorros eram felizes. Então, olha, vou revelar pra você que você definitivamente não está pronto pra ter um pet em casa, porque esse pet aí pode ter sobrevivido, mas ele não viveu a melhor vida que poderia ter. E essa é a maneira correta de pensar nos dias de hoje. Acho que todo mundo na família tem um caso, né, de uma avó que pensava desse jeito. Eu acho que principalmente nas gerações anteriores, né, porque tinha muito isso mesmo, de tipo assim, bicho, fica no quintal, né? Não é que era maltratado, mas assim, fizeram visto de outra
outra forma, né? Não era considerado ele tinha um membro da espaço família. lá, né? O espaço do Passava, bicho ninguém era falava o que era espaço, filho, não né? era o espaço do humano, entendeu? É um espaço separado. Ninguém deixava na creche. Ninguém deixava. Então meus tinha aquela cachorros- coisa de o cachorro fica o dia inteiro preso, aí de noite você vai lá e solta, sei lá, pra ele cuidar do sítio, entendeu? Tinha muito. Meus cachorros só entravam em casa quando minha mãe não estava em casa. Exatamente. O cachorro vivia no quintal. Então não tem esse negócio de cachorro dentro de casa, né? É outra coisa. Tem que mudar esse pensamento, né? O meu pai, por exemplo, ele adorava cachorro, mas ele tratava o cachorro como uma arma. Então, assim, ele não alimentava o cachorro direito pra ele ficar com fome e acordado a noite inteira. Nossa. E eu achava isso um absurdo. fora. Caramba. Eu achava um absurdo, né? Então, assim, acho que vem daí essa indignação, vem de berço, sabe? Pois é. E pra finalizar, eu queria lembrar a todos que as leis 9.605, lá do ano de 1998, e 14.064 de 2020 prevêem que praticar ato de abuso, maus tratos, incluindo aí abandono, de animais silvestres, domésticos ou domesticados, podem dar de 2 a 5 anos de prisão, além de multas e a perda da guarda do pet. Então é isso, gente. Lembre-se que a guarda responsável é o comprometimento do tutor em garantir a saúde física, mental, a segurança, o bem-estar do novo integrante da família, seja ele um cão, um gato, um peixe, uma tartaruga, um mogwai e assim por diante. E se não puder ter um animal de estimação nesse momento, você pode ajudar a causa divulgando esse conceito da guarda responsável. E era esse a minha militância de hoje. Pô, excelente. Você não quer aproveitar e falar, então, da ONG um pouquinho? Pois é, gente, quem mora em São Paulo aqui, eu ajudo uma ONG chamada Adote um Gatinho, né? Eu faço lar temporário, onde eu recebo os gatinhos ou as mães grávidas ou com filhotes de 1 mês mais ou menos de idade, e a gente cuida deles até eles serem grandes o suficiente para serem castrados, vacinados, vermifugados e tudo mais, e serem adotados por famílias responsáveis. Até queria pedir para vocês se puder soltar uma vinheta com uma das fundadoras da ONG explicando melhor sobre o seu trabalho, o serviço que elas fazem, e eu agradeceria. Pô, maravilha, vamos botar sim. Olá, eu sou a Susan, presidente e uma das fundadoras da ONG Adote um Gatinho. O Adote um Gatinho é uma ONG de São Paulo que resgata, cuida e busca lares para gatos que são encontrados abandonados na cidade. Todos os gatos são doados vermifugados, vacinados, castrados, testados para FeviFelv e microchipados. Quando você acessa adoteumgatinho.org.br, você encontra todos os gatos prontos para adoção. Pelo nosso site você também acompanha as despesas e as doações que a ONG recebe. 100% das vendas é revertido para o cuidado com os resgatados. Se você quer acompanhar nosso trabalho, segue a gente no Facebook e no Instagram. É @adoteumgatinho. Isso, e pelo amor de Deus, gente, não compre bicho pra dar de presente de Natal, pelo amor de Deus. Não. Isso eu lembro muito da Pet Lady falando. A Carol sempre fala isso. Bicho não é presente. Isso não existe. Eu perguntei pros pais antes, mas eu comprei. Lembra que eu comprei hamster pros meninos? Lembro. Pois é. Eu lembro dessa história. Gerou traumas que até hoje estão lá na família. Gerou traumas porque eles morrem. Você sabe cuidar, né? A criança vai cuidar de um hamster. Aí tem um que some, tem um outro que sabe sei lá o que aconteceu, né? Tem uns traumas aí de família com esses hamsters. eu acho. Assim, eu não acompanhei muito o dia a dia, não. Eu sei que eles adoraram, mas, né, teve esse problema aí. Não durou muito. O hamster, a questão tem que saber que eles duram poucos anos, né? No máximo 3 ali. 3 anos. Tá certo. Maravilha, gente. Que episódio maravilhoso, natalino. Muitos aprendizados aí que vamos levar pra vida toda. O que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi sobre o ovo vegan. Não aprendeu, o Chino falou. Já falei, né? Aprendeu que ele foi listado em grupo dos aleatórios. Ovo de Páscoa. Ovo de repolho, sei lá de que é esse ovo aí. Ovo de repolho. Não aprendeu nada. Porque deve dar gases também. Meu Deus do céu. Eu aprendi que os Gremlins saíram dos aviões dos anos 40 e foram todos parar na fábrica da Fiat. Eu não Calma, dá sabia. problema. Meu Deus. O carro da Peugeot tá cheio de Gremlin. Peugeot, pois Nossa. é. Peugeot. Que sacanagem. Eu aprendi também que eu não sabia que a Disney tinha comprado os direitos dos Gremlins também. Queria fazer filme com os Gremlins, não. Mas não fizeram também, né? Fizeram nada Não, com pois isso. A Disney, né? Tudo que aparece de coisa eles tentam adquirir. E aí eu aprendi que tem muita gente comendo um ovo esquisito por aí, viu? Então é isso. Fala Feliz Natal, gente. Feliz Natal!
Fim da sessão.